Se você for em qualquer academia, você vai ver um personal fazendo assim, ó. Cara, se concentra no teu músculo, fazendo bíceps, se concentra no teu músculo, esmaga o músculo, não sei o quê. Quem disse que isso tem relação com a hipertrofia muscular ou com a potencialização da hipertrofia muscular? Qual a evidência que mostra isso? Falando em comparação, por exemplo, comparando elevação pélvica com outros exercícios, agachamento, por exemplo, todos os estudos que a gente tem até o momento foi tudo estudo. A verdade é que conhecimento não pode ser medido através do shape. Mas teu aluno não quer saber disso. Ele vai bater o olho, em ti vai perguntar assim, cara, você tem o shape que eu gostaria de ter? O nosso cérebro, ele é perito em criar situações e ficar associando coisas. Então, por exemplo, eu vejo um cara que ele é shapeado, o teu aluno pensa assim, logicamente, esse cara tem mais chance de me levar para o shape que eu busco se eu for comparar com um cara obeso. Pô, aquele cara obeso, como que ele vai me tirar daqui, cara, se nem ele conseguiu com ele mesmo? Tu ouviu, ao longo da tua vida, Eduardo, que tu não pode ficar com a postura assim, ó. Você não pode trabalhar assim, ó. Senão você vai ter dor na coluna, você vai ter uma hernia de disco. E as evidências já mostram o contrário, na verdade, que não existe uma associação direta entre a postura ou o cara que tem uma hernia de disco com dor, cara. Não tem evidência sobre isso. Na verdade, a evidência ao contrário existe. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast das polêmicas da educação física. Se você não me conhece, meu nome é Richard Mesadri e hoje a gente literalmente vai estar entrando na porrada com nossos coleguinhas de profissão. Não é zoeira, pessoal, brincadeirinha. Hoje a gente vai estar abordando questões que são muito pertinentes à nossa educação física, questões que frequentemente são ditas pelos profissionais, principalmente na rede social, questões errôneas, né? Muita asneira que o pessoal fala por aí, né? A gente vai estar discutindo sobre isso. E antes de começar esse podcast, queria compartilhar com vocês um acontecimento. Não sei se vocês sabem, mas algum tempo atrás eu queria estar participando de alguns podcasts. Vocês conhecem esses podcasts famosos aí? E daí alguns amigos meus, eu inclusive enviei mensagem para o pessoal, né, desses podcasts, mas infelizmente eu não fui aceito, né, não fui convidado para esses podcasts. Eu até concluo que eu não fui aceito por conta da minha visibilidade, que eu sou um cara desconhecido, um cara que não tem relevância na rede social. Ainda? Mas está criando essa autoridade? Eu acredito que foi por isso. Daí eu pensei, Eduardo, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá na academia, vamos pegar uma mesa velha que tem lá, vamos botar um pano preto por cima, a gente vai pegar os bancos de supino, botar um em cada ponta e a gente vai começar a falar pro pessoal. Vai ficar bom, óbvio que vai ficar bom, extremamente bom. Inclusive, se vocês quiserem mandar pro podcast, depois tu deixa aí, ó, claro, vai ter outros próximos. Então, pessoal, basicamente foi isso. O pessoal não me deu oportunidade de estar participando do podcast, daí eu fui lá e criei a minha própria oportunidade. Quem vê, né? Papo de coach. Como? Isso aí. Zoeira, pessoal. Então, sem mais delongas, eu vou te pedir, Eduardo, que tu comece a fazer as perguntinhas que o pessoal me enviou lá no meu direct. Algumas semanas atrás eu comecei a pedir pro pessoal me enviar questões polêmicas, ou seja, questões que estão em alta na nossa educação física, para eu estar comentando, discutindo aqui no podcast. E a gente resumiu isso numa lista, né, as listas, pelo menos das principais questões que foram perguntadas aí pelo pessoal. E agora a gente vai estar abordando essas questões. Então, por favor, Eduardo, nosso Vamos host, lá. É host, né, que se fala, host de podcast. Convidado? Convidado, não. Tá de honra. O convidado sou eu, mas eu faço podcast, tá meio estranho isso daí, mas tudo bem. Marinhei de primeira viagem, sabe como é, né? Pode começar pela polêmica das polêmicas. Bora. Vamos pra melhorzinha aqui, que essa eu acho bem interessante. Bem interessante. Do levantamento terra. Esse é muito bom. Em qual momento a gente deve enquadrar o levantamento terra? Pro treino de costas? Na câmera principal ou na... Pode ser também, mas encaixar no treinamento. No treino de costas ou no treino de membros inferiores? Cara, essa é uma polêmica na nossa educação física que ultimamente, né, tem sido vista aí. E, na verdade, a gente não tem evidências para dizer se o levantamento terra ele hipertrofia glúteo ou hipertrofia, por exemplo, eretores da espinha, a musculatura que faz extensão da coluna. Porque qual que é a polêmica da vez? O pessoal está dizendo assim, ó, na minha prática, eu vejo que meus alunos não têm uma hipertrofia significativa ali do glúteo máximo e tem uma hipertrofia, visualmente falando, né, porque o pessoal não utiliza nenhum instrumento de avaliação, visualmente falando ali dos eretores da espinha, do latíssimo dorso, beleza. Só que, pessoal, a gente tem que cuidar, e isso eu vejo que 99% dos profissionais cometem, é essa questão da observação prática. O cara olhar na prática, está acontecendo alguma coisa, realmente, cara, aquilo aconteceu por conta daquele treino que eu fiz, por conta daquela intervenção que eu apliquei com o meu aluno. Sim.
Qual que é o grande problema disso? A gente já vou te mostrar. Então, o personal que fala assim, dane-se para a ciência, eu vivo, cara, eu olho o que acontece na minha prática e eu aplico com meus alunos. Esse personal, por exemplo, ele pega os alunos dele, pega uma quantidade de alunos, por exemplo, eu vou aplicar o levantamento de terra. Em outros alunos eu vou aplicar o agachamento, só para a gente servir de comparação aqui. Vamos supor que depois de 2, 3 meses, esse cara verifica, visualmente falando, observa que esses caras aqui que fizeram o levantamento de terra não tiveram hipertrofia significativa do glúteo máximo. Em comparação com esses caras aqui que fizeram o agachamento, tiveram uma hipertrofia em grande magnitude. Aí o cara vai dizer, ó, tá vendo? Na minha prática, eu observei que o levantamento de terra não gerou hipertrofia de glúteo. Beleza. Só que vamos supor que esses caras aqui, ó, vamos classificar didaticamente aqui, que eram indivíduos baixo respondedores. Ou seja, eles não tinham uma genética tão favorável assim para o desenvolvimento do glúteo máximo em comparação com esses caras aqui. Esses caras aqui, em contrapartida, tinham uma vantagem genética superior em relação à hipertrofia muscular do glúteo máximo. Vamos supor que esses caras aqui, eles não seguiram a risca alimentação como esses caras aqui. Esses caras aqui, eles não suplementaram, esses caras aqui suplementaram. Esses caras aqui dormiram mal, esses caras aqui encheram a cara, esses caras aqui maneiraram um pouquinho na ingestão de bebida alcoólica. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Que a nossa prática, ela é extremamente influenciável por inúmeras variáveis no treinamento e fora do treinamento. O cara que diz assim, ó, na minha prática funciona porque eu fui lá e apliquei, tem uma questão que você tem que considerar que é a seguinte, por exemplo, no treinamento, você controlou todas as variáveis para não gerar efeitos de confusão? E as variáveis externas, aquelas variáveis que você não controla, como por exemplo a nutrição, como por exemplo outras coisas, rotina do teu aluno, que pode ter uma rotina muito atribulada. Então, cara, a gente não pode dizer que alguma coisa realmente funciona ou não funciona por observação prática. Aí que está o grande problema. E daí, o que a gente tem que fazer como profissional? A gente tem que buscar a ciência e buscar um desenho de estudo que a gente chama de ensaio controlado aleatorizado. É um estudo que pega uma determinada quantidade de participantes, de indivíduos, e é importante que seja uma grande quantidade, e divide de forma aleatória esses caras em 2 grupos ou mais, para comparar uma intervenção versus outra, um médio treino versus outro, um exercício versus outro. Depois a gente vai falar ali da questão da elevação pélvica, que também é uma polêmica das polêmicas, a gente já vai entrar nessa questão, então espera aí, pessoal, que ainda a gente vai ter muito chão pela frente ainda. Então, voltando nessa questão, esse estudo ele serve para comparar uma intervenção versus outra. O que eles fazem? Cara, as 2 intervenções devem ser iguais. Iguais não, perdão. As variáveis do treinamento, todas as outras têm que ser iguais. O que vai mudar é a intervenção. Entendeu? Então, para mim ver se realmente, para mim verificar o efeito isolado da intervenção, eu preciso que todas as outras variáveis devem ser mantidas. Como, por exemplo, o volume de treinamento. Por exemplo, pelo volume load. Então, cara, eu quero ver se drop set é melhor que uma sessão de treino tradicional. Beleza. Os 2 grupos fizeram o mesmo volume de treino? Fizeram os mesmos exercícios? Só o tempo de recuperação que foi diferente, que a questão do drop set ali? Chegaram na falha concêntrica? Que são variáveis que devem ser analisadas, que influenciam no resultado. Tá? Então, pessoal, a gente tem que parar com essa patifaria. O nome é patifaria de observação prática. Eu observei na minha prática, o meu aluno fez aquele treinamento. O que muito acontece? Os caras pegam um atleta de fisiculturismo, famoso, conhecido. O cara é shapeado, velho. Ele é shapeado porque ele faz esse tipo de treinamento. Esse modelo de treinamento. Por isso que ele é shapeado. Sim. Só que o pessoal não considera as outras inúmeras variáveis que influenciam no resultado dele. Que pode ser que não tem nada a ver com o treinamento. Pode ser que aquele cara, se ele fizesse, sei lá, um treinamento mais habitual, ou um treinamento comparado a outros fisiculturistas, ele teria o resultado que ele tem. Pode ser, porque na nossa prática existem inúmeras variáveis. Tá? Então, a única forma da gente verificar se alguma coisa funciona ou não funciona é analisar um ensaio controlado aleatorizado, né, que é o único desenho de estudo que pode verificar isso realmente. E daí quando a gente fala de ciência, o pessoal geralmente vem com aquela questão de a ciência é longe da minha prática. Não, a ciência não é longe da tua prática. A ciência pega o ambiente prático, que é uma academia, tem profissionais que supervisionam um treinamento, mantendo estritamente as variáveis do treinamento. A questão é que ali as variáveis são controladas. Na sua prática, várias variáveis você não controla, para dizer que uma observação vai levar àquele desfecho. Então, basicamente, cara, voltando para a questão agora do levantamento de terra, será que ele hipertrofia glúteo? Será que ele hipertrofia eretores da espinha?
A gente pode analisar pela questão da plausibilidade, ou seja, será que é possível isso acontecer? A gente não pode dizer que acontece ou não acontece. Mas analisando e fazendo uma análise biomecânica bem rasa aqui, porque a gente pode utilizar o raciocínio biomecânico para isso, só que não para dizer que funciona. Para verificar se tem plausibilidade naquilo. É que, cara, o levantamento de terra ele se trata do quê? De uma extensão de quadril. O glúteo máximo é o principal extensor e hiperextensor de quadril. Beleza, ponto para a hipertrofia do glúteo máximo. Não estou dizendo que vai hipertrofiar, é uma hipótese. A gente sabe que no levantamento de terra a gente tem uma grande demanda isométrica dos eretores da espinha. A gente já sabe de forma indireta por outros estudos que os eretores, a musculatura, quando ela é submetida a um treinamento isométrico, ela tende a gerar hipertrofia muscular. Então, cara, pode ser sim que o levantamento de terra ele hipertrofie o glúteo e hipertrofie também os eretores da espinha. Há plausibilidade para isso. E daí vem um cara e diz assim, cara, levantamento de terra não hipertrofia glúteo. Tá, que dados você tem? Quantos alunos você coletou? Você se lembra de todos os teus alunos que você aplicou levantamento de terra ou que você não aplicou? Aí na nossa prática a gente tem mais um viés que confunde a gente, que é o nosso viés de memorização. O nosso cérebro, ele é muito bom em lembrar acontecimentos que se tornaram impactantes, tanto positivamente quanto negativamente. Então, por exemplo, eu peguei tu, Eduardo. Peguei tu é foda, né? Ui. Eu peguei tu. Lá ele. Gerei lá ele. E gerei um puta de um resultado pra ti, cara. Nossa, Sim. ficou gigante. Eu vou me fazer lembrar. Isso, né? Falando isso. Eu vou me lembrar disso, cara. Agora, se eu pego um cara, e cara, o cara ficou 5 anos comigo, eu não gerei resultado, também é impactante pra mim. Porra, eu não gerei resultado pro cara, velho. Agora, aquilo que acontece na média, aquilo que tá no mediano, eu não lembro com facilidade. É o que a gente chama de ciência, na ciência de viés de memorização, que também influencia na observação prática. O cara vai dizer que aquilo aconteceu, só que ele não se lembra, ele só se lembra daqueles alunos que deu o resultado que ele esperava, por exemplo. Tá? Então, cara, para fechar essa questão aqui, a gente não tem evidência em relação a isso. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai esperar estudos futuros aí para dizer alguma coisa, tá, pessoal? Então, brevemente, talvez a gente começou dessa forma, falando um pouquinho sobre ciência, depois eu verifiquei ali, tem algumas perguntas em relação a estudo científico, né, que vocês mandaram, que o pessoal comete bastante equívoco na educação física, em questão à interpretação de artigo científico, porque, cara, falando realmente, 99% dos profissionais que eu conheço não sabem interpretar artigo científico. Não sabe. E a gente pode estar falando depois sobre isso, sobre essa questão ali específica. Beleza? Então, basicamente, seria isso, pessoal. Não tem ainda uma conclusão definida. Não tem uma conclusão. Não tem evidência para isso. Perfeito. Ah, mas tem os estudos de eletromiografia. Foda-se eletromiografia. E eletromiografia não serve para medir hipertrofia. Não serve para nada em relação à hipertrofia muscular. Serve para verificar se o músculo está sendo mais ativado ou menos ativado. Né? Que o impulso nervoso que está saindo lá do motoneurônio da medula espinhal, a magnitude desse impulso que está chegando no músculo. Tá? Hipertrofia é um processo crônico a longo prazo. E a eletromiografia é uma medição aguda ali no músculo durante o treinamento. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então. Uma polêmica. Tomar uma aguinha. Cara, falou bastante. Para a próxima agora. Também é polêmica, até você já tinha comentado. Polêmica da polêmica. Sobre elevação pélvica. Esse é bacana, né? Esse é top pra caralho. A gente gosta de polêmica. Então, sobre a questão então de elevação pélvica, exercícios isolados, glúteo na caneleira. Top. Pô, juntou tudo numa Realmente é só. bom, então, a questão da elevação pélvica? É melhor fazer um agachamento, um afundo? Cara, falando em comparação, por exemplo, comparando elevação pélvica com outros exercícios, agachamento, por exemplo, todos os estudos que a gente tem até o momento, foi tudo estudo bosta. Foi tudo estudo merda, cara. Não, sério, foi tudo estudo bosta. Foi um estudo cara. mais raso. Foi um estudo com alto nível de viés, que a gente chama. O viés é um fator ou um conjunto de fatores que acabam distorcendo o resultado do estudo. Basicamente a pessoa fez para comprovar o que ela acredita. A gente não pode dizer isso, mas a gente desconfia. Resumidamente. A gente desconfia de certas coisas. Certo. Então, por exemplo, um estudo muito famoso, que é do grupo a gente vai chamar de Gentileza aqui, e do grupo de pesquisa dele, o que eles fizeram? Eles quiseram comparar, é o estudo mais famoso, aí, mais polêmico da educação física, por isso que eu estou citando ele aqui. Sim. O pessoal quis comparar em mulheres treinadas um agachamento com uma elevação pélvica. Qual ensejava a maior hipertrofia do glúteo máximo? Beleza, mantiveram o mesmo volume de treinamento, ok. Só que quem entende um pouquinho de metodologia científica sabe que eles cometeram sérios equívocos ao decorrer do estudo.
O primeiro equívoco que a gente vê, que todo estudo tem que ter, né, isso serve para vocês também identificar para ver se um estudo ele tem um alto nível de viés ou um baixo nível de viés, é a questão da descrição da intervenção, do protocolo de treinamento. Então, cara, o estudo ele tem que ser bem específico, bem detalhado. Por exemplo, tu vai fazer um agachamento, qual amplitude de movimento esse agachamento foi feito? Porque isso pode influenciar nos resultados. Tu passou paralela, não passou, foi 90 graus? Como que foi a técnica de movimento, por exemplo? Tu apoiava a barra onde? Era agachamento livre, era no Smith? A descrição. Primeira coisa, no agachamento, eles descreveram muito bem o exercício. Eles colocaram amplitude de movimento, agachamento livre, beleza, que eram mulheres treinadas. Só que quando passou para elevação pélvica, primeiro, eles falaram que as mulheres, elas fizeram a elevação pélvica num banco normal da academia, não colocaram a altura do banco e também não descreveram a amplitude de movimento. Falaram que elas tiraram a barra do chão e subiram até o quadril ficar estendido. Mas qual que foi a amplitude de movimento? Por que eu estou falando isso? Porque a amplitude de movimento influencia nos resultados de hipertrofia muscular. Pode influenciar. A gente já tem estudos, vários estudos mostrando isso. E daí, quando a gente parte para a discussão do artigo, e eu peço gentilmente que quando vocês tentam ler um artigo para verificar se alguma coisa funciona ou não funciona, por exemplo, um ensaio controlado aleatorizado, vocês não leem a discussão do artigo. Porque a discussão ela é opinativa. O autor pode botar a opinião dele e ele vai utilizar as evidências que ele quer para afirmar o ponto dele. Ele pode escolher as evidências que ele quer. Então, por exemplo, os caras botaram que a elevação pélvica teve uma menor hipertrofia do glúteo máximo, porque o resultado foi esse, né? O agachamento hipertrofiou, se não me engano, 2 ou 3 vezes mais e a elevação pélvica hipertrofiou pouca coisa o glúteo máximo. E daí os caras argumentaram que a elevação pélvica hipertrofiou pouco o glúteo por conta da amplitude de movimento, que é amplitude curta de movimento. Daí os caras botaram assim, ó, entre parênteses, 45 graus. Mas espera aí, 45 graus, velho? Se você botar qualquer pessoa aqui num banco desses aqui da academia, qualquer banco aqui, você vai ver que mais ou menos vai se aproximar em torno de 90 graus. A pessoa parte com o quadril lá embaixo, ela estende até ficar no neutro ali, né? O quadril neutro. Aproximadamente 90 graus. E os caras colocaram na discussão que elevação pélvica tem uma amplitude de movimento curta, 45 graus, e lá nos métodos eles não descreveram especificadamente o exercício, a amplitude de movimento, então pode ser o seguinte, eles utilizaram o exercício de elevação pélvica a 45 graus. Esse pode ser uma dessas questões de estudo. Daí quando a gente olha para outras coisas, porque, cara, a gente tem que analisar de forma global. Por exemplo, o peso que foi utilizado, né, o peso que foi analisado em relação a um RM. Cara, é muito próximo o peso que eles utilizaram para fazer elevação pélvica e o peso para fazer o agachamento. E, cara, os estudos anteriores mostram, na verdade, ao contrário. Mulheres treinadas ou destreinadas, cara, elas conseguem levantar muito mais peso com a elevação pélvica em relação ao agachamento. Muito mais peso eu não digo, mas é de uma forma considerável. 10, 20, 30% acima de peso em relação ao agachamento. E daí tem outras questões, né, que a gente tem que analisar no estudo, por exemplo, a questão do viés, que é essa questão da distorção dos resultados. Então, por exemplo, um estudo que ele vai lá e exclui os participantes ao longo da análise. Então pensa assim, ó, que esse tipo de estudo que eu te falei, Eduardo, um ensaio controlado aleatorizado, ele tem um ponto que é muito importante, que é a questão da aleatorização. Eu pego uma quantidade de indivíduos e eu distribuo de forma aleatória. Ou seja, a mesma chance do cara cair nesse grupo é a mesma chance que ele tem de cair nesse grupo. Tá? Isso faz com que a linha de base, que é as características dos participantes, por exemplo, você tem quanto de massa muscular, qual que é teu peso, são as características, elas se equilibram. Isso é importante porque se eu tenho um cara que sai desse ponto, por exemplo, a nível de massa muscular e um cara que sai desse ponto, eu posso falar que esse grupo teve mais indivíduos, por exemplo, que a gente pode classificar como autorrespondedores. Indivíduos que eles têm um desenvolvimento da hipertrofia muscular e, logicamente, isso pode influenciar nos resultados. Certo. Por isso que tem que ser feita essa aleatorização. E quando a gente exclui da análise participantes, por mais que eles deixem de fazer o treinamento, eles não aderiram ao treinamento, eles saíram fora, como acontece na prática. Mesma coisa com o aluno. Por isso que o estudo, ele realmente não tem essa questão de um estudo, ciência é uma coisa, prática é outra. Não, é a prática ali. Os caras saíram do estudo. Só que eles não podem ser excluídos da análise. Isso desequilibra essa linha de base. Tira fora indivíduos. É o que eles fizeram no estudo, por exemplo. Cara, outra questão, por exemplo, cegamento. Quando a gente fala de hipertrofia muscular, os avaliadores que vão verificar o quanto que aquele cara teve de hipertrofia muscular, por exemplo, por ressonância magnética ou por ultrassonografia, que são
os melhores instrumentos de avaliação, principalmente a ressonância magnética, é padrão ouro, para analisar a espessura do músculo. Os caras não podem saber, os caras que avaliam, eles não podem saber que aquele cara foi para aquele grupo e aquele cara foi para outro grupo. Porque o cara pode dar uma manipuladinha ali na questão da avaliação, da medição. Entendeu? Então, várias questões que cometeram de equívoco no decorrer de estudo, e esse estudo foi uma bosta. Tem outro estudo que o criador da elevação pélvica, ele fez o estudo. Aí já bota um sério risco, um alto viés no estudo, por quê? O cara criou a elevação pélvica, ou seja, ele pode fazer o estudo para validar a elevação pélvica, para, realmente funciona esse negócio. Foi que, na verdade, esse resultado desse estudo, ele verificou uma hipertrofia semelhante dos dois grupos, que fizeram elevação pélvica e dos caras que fizeram agachamento também. Aí tem outro estudo, por exemplo, que analisou a inclusão, a adição da elevação pélvica num protocolo de treinamento. Que as mulheres faziam leg press, stiff, daí eles foram lá e incluíram a elevação pélvica. E daí eles tiveram um resultado superior, mas colocaram mais volume de treinamento. Então esse estudo ele não comparou a comparação de hipertrofia muscular gerada pela elevação pélvica com o agachamento. Comparou a adição da elevação pélvica. Tá? Então a gente não tem estudos bons hoje. Existem estudos cheios de risco de viés. Esse último estudo que eu citei, ele foi um estudo bom. Só que a grande maioria é tudo porcaria. Então, novamente, a elevação pélvica tende a ensejar uma hipertrofia muscular? Sim, esse estudo ali ele verificou, mesmo que acrescentou mais volume, verificou que a elevação pélvica gerou uma hipertrofia significativa ali, né, incluindo a elevação pélvica, mas não comparando com outro exercício. Isso a gente não pode dizer até o momento. Tá? Então, né, desculpa aí, mas infelizmente o pessoal que fala mal da elevação pélvica, ou até o pessoal que defende, né, porque eu falei que a gente não tem evidências, desculpa, mas aqui a gente está aqui para falar a verdade, a gente está aqui para falar o que a ciência mostra e não baseado em opinião, baseado em crença, né? Isso aí tem muita na nossa educação física. O pessoal se baseando em crença para querer afirmar alguma coisa. Ah, mas na minha prática! Cara, eu já falei da prática, a prática não serve para merda nenhuma. Falar merda nenhuma porque eu tô no meu podcast, cara, não tô no podcast dos outros, então eu vou falar o que eu quiser. Não, mas ela vai servir, a prática é interessante, mas ela vai servir para acrescentar junto com o conhecimento que a pessoa já tem. Olha bem o que tu vai falar, cara, olha bem o que tu vai falar. Não, mas seria basicamente isso. Seria basicamente isso. Até voltando então para esse ponto agora que estava comentando dos artigos científicos, tem uma pergunta bem interessante aqui. Na questão de artigo científico, não. Por que tem artigo que fala uma coisa, tem artigo que fala outra? E a gente pode entrar nessa questão do viés ali que eu falei, né, cara? Justamente por isso. Não, por isso e por outras questões também. Porque assim, o que a gente vê, principalmente em rede social, cara? Os caras pegam o estudo que fala uma coisa e, na verdade, o estudo não falou aquela coisa, o estudo falou outra coisa. Ou o estudo mediu aquilo que a gente chama de desfecho substituto. O que é um desfecho substituto? Por exemplo, um mecanismo que pode estar relacionado com aquele desfecho, com aquele resultado que foi avaliado no estudo. Então, por exemplo, hipertrofia muscular, as formas de medição da hipertrofia muscular, o padrão ouro hoje é ressonância magnética. Certo. Ou ultrassonografia, pode ser usado também. E daí os caras pegam um estudo que avaliou a atividade eletromiográfica. E daí os profissionais, mas ativou mais, não sei o que. Cara, isso não quer dizer nada em relação à hipertrofia muscular. Um estudo que mediu a atividade das vias moleculares da hipertrofia muscular, a via mTOR, a via MAP, que diminuiu a atividade da MPK. Cara, isso daí não quer dizer absolutamente nada em relação à hipertrofia muscular, não quer dizer nada. Ainda mais de forma aguda. Porque um método de treino tal, o cara aumentou a atividade da mTOR depois do treinamento. Tá, a mTOR é uma das vias da síntese proteica. Só que o cara ter uma síntese proteica depois do treinamento é uma coisa totalmente diferente do que o cara ter uma síntese proteica aumentada ao longo das 24 horas do dia. Entendeu? Então, esse é a principal questão. Porque um estudo fala uma coisa, um estudo fala outra coisa. Não é bem assim. Tem que ver o que o estudo avaliou. Qual que foi o desfecho que a gente fala. O que foi avaliado em relação ao estudo. Até existe um acrônimo que a gente utiliza, quando a gente quer fazer alguma pergunta de pesquisa, né? Por exemplo, a pesquisa hoje ela é muito específica, aquilo que ela quer avaliar. Então a gente chama esse acrônimo de PICOT. P vem de participantes. Então, por exemplo, um estudo que aplicou um treinamento em sedentários, ele avaliou esse resultado em sedentários. Isso não pode ser extrapolado, o resultado disso daqui, para indivíduos avançados. Um estudo que teve um I de intervenção, aplicou uma determinada intervenção, por exemplo, agachamento, eu não posso extrapolar para outro exercício, por mais que sejam exercícios muito semelhantes.
O estudo verificou que o agachamento completo gerou mais hipertrofia que o agachamento parcial. Por quê? Leva o glúteo a um comprimento longo. Então, provavelmente, se eu aplicar um exercício que leva o glúteo num comprimento longo, por exemplo, teve um pesquisador aí que denominou um exercício como variação Krause do glúteo na polia. Porque leva o glúteo num comprimento longo e as evidências mostram que o agachamento em comprimento longo gera mais hipertrofia, então provavelmente vai gerar mais hipertrofia no glúteo na caneleira. Na caneleira não, na polia. A gente não pode dizer isso, porque um estudo aplicou uma intervenção específica. E ele é específico para essa intervenção aqui, não para outra, por mais que sejam muito semelhantes. Tem o C, que vem de control, que é o grupo de comparação. Então foi comparado o quê? Elevação pélvica comparado ao agachamento? Beleza, não posso extrapolar para outros exercícios, outras comparações também. O vem de outcome, que é o resultado, que é o que a gente falou. Cara, hipertrofia muscular é hipertrofia muscular. Não posso extrapolar para ativação muscular e outras questões. E tem o T, que é time point, ponto no tempo. Isso daqui foi avaliado no curto prazo, eu não posso extrapolar para o longo prazo, cara. Foi verificado que falha concêntrica, por exemplo, não é relevante para a hipertrofia muscular quando os grupos mantêm o mesmo volume de treinamento. A hipertrofia tende a ser semelhante. Isso a gente tem estudos de curto prazo. Quer dizer que daqui a um ano vai se manter isso? Não sei. Não pode dizer que sim, não pode dizer que não. Então a ciência é muito específica. Então esse é outro ponto também que os profissionais não levam em consideração. Porque os profissionais não sabem interpretar artigo científico. Tem que falar a verdade, que não vou ser hipócrita. É verdade, cara. Eu não culpo os profissionais por causa disso. Eu não estou falando mal dos profissionais. É que a faculdade realmente não ensina isso. E até levando em consideração isso que você puxou, como a gente faz para identificar se o artigo é bom? Cara, existe uma série de análise que eu tenho que fazer no artigo. Então tem essa questão do risco de viés que eu tenho que analisar, cada estudo de forma individual. Então o que bota viés no estudo? O que distorce o resultado de estudo? O estudo tem uma amostra, que é a quantidade de indivíduos que foram botada dentro do estudo muito pequena. Certo. Então, por exemplo, peguei um grupo para fazer elevação pélvica, foram 5 indivíduos. Um grupo fez agachamento, 5 indivíduos. Foram 10 participantes ao todo do estudo. Isso tem muito estudo assim na área do treinamento. Cara, se eu pego 5 caras, vamos pegar aqui o exemplo da responsividade ao treinamento. Fator genético. Os caras, vamos supor que 4 deles tinham uma genética mediana quando a gente considera o desenvolvimento muscular. Só que um desses caras tinham uma responsividade muito grande ao treinamento. Era o Richard da parada. O cara responde muito bem. Era uma coisa se botasse eu e tu no estudo. Um ia dar completamente ruim. Entendeu? Sim. E tem estudo assim, com 2 pessoas. Então, um lá e outro aqui, ó. Como que eu vou comparar isso, velho? E daí a gente precisa pegar, por isso que é importante utilizar uma grande quantidade de participantes. Porque se eu for comparar um cara dentro de 40, por mais que ele esteja muito acima dos outros, essa média vai se diluindo, ela vai chegar muito mais próximo ao que é a nossa realidade na prática. Entendeu? Por isso que é importante. Essa é uma das questões que botam alto risco de viés no estudo. Uma pequena quantidade de participantes. Um estudo que não cega, que eu inclusive já falei aqui, não segue o avaliador, não segue o estatístico, que é o cara que vai botar os dados no computador. Não segue o cara que está aplicando a intervenção, que no treinamento é até difícil de fazer, alguns estudos dá para fazer. Um estudo que vai excluindo os participantes da análise. Existem inúmeras coisas que a gente tem que analisar no estudo, tá? Só para colocar para vocês aqui de antemão um instrumento de avaliação que foi utilizado. Tá? Então, eu verifiquei se um protocolo que buscava gerar emagrecimento em mulheres, perda de gordura. Ele verificou a perda de gordura pelo percentual de gordura mensurado por bioimpedância. Nossa, cara, a bioimpedância a gente sabe que ela coloca um sério risco de viés no estudo. Porque, eu posso ter uma alteração gigantesca ali nos resultados por bioimpedância. A adipometria, a mesma coisa. Eu posso ter o erro intraavaliador ali, ou interavaliadores, entre os avaliadores. Né? Então, são questões que a gente tem que analisar no estudo. Então, verificar se o estudo ele teve um desfecho congruente ao que ele se propõe a analisar. Tá? A questão de ativação muscular, hipertrofia, por exemplo. Se não for estudos com animais. Né? Tem muita gente que faz isso, cara. Eu tô falando, parece um negócio básico, estudos com animais. Como que um humano vai responder a mesma coisa com um animal, cara? Cara, é parente dos primatas, dá pra fazer. Dá pra fazer, dá pra botar tudo junto. Bota o macaco pra fazer supino. Não, e o pessoal pega isso daqui, tem um cara na área do treinamento, um cara americano, ele pega estudos com modelos animais, cara, e ele coloca aquilo como se fosse a verdade absoluta. E tem uma porrada de profissionais que acreditam nisso, cara. Tem uma porrada de profissionais. Tá, mas pera, só com rato, cara. Com rato. Academia?
pra fazer assim, por exemplo, ratinho subindo escada, né? Ratinho na roda. É sério isso? Sério. Os caras testam isso daí, cara. Faz, tipo, a aptidão cardiorrespiratória do ratinho correndo numa mini. Ratinho na isometria ali. Então, beleza, né? Os caras fazem, cara. E daí os caras pegam isso como verdade. Que o estudo com animais, ele é um estudo primário. É um estudo que está começando. Que depois vai ser testado em humanos para verificar se aquela hipótese é congruente. A gente não pode utilizar na nossa prática, cara. É uma coisa absurda que os caras fazem, entendeu? Agora vamos para divisão de treino. Isso é boa. Isso aqui é sensacional. Qual é a melhor divisão de treino? Qual é melhor, velho? Tem uma que melhor pra quê? Pro cara ficar monstrão. Gigante. Ou pra emagrecer, né? O que ia ficar monstrão, cara? Tipo eu. Não. Fake Mas man. sério, questão de divisão de treino. Tem alguma divisão de treino que seria melhor ou melhor para cada tipo de aluno, para cada realidade? Cara, para hipertrofia muscular, o que a ciência mostra? Que independentemente da frequência que eu utilizo e da divisão de treino, se o volume entre diferentes divisões de treino for equiparado, for igual, eu não tendo a ter um resultado superior ou inferior para a hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular é semelhante em então, dois se cenários. Se eu fizer um músculo por dia ou diluir esse volume na semana... Se o volume for o mesmo. Sim. Se for o mesmo. Agora, a gente tem que analisar o seguinte, que ninguém fala sobre isso. Ninguém na educação física eu vi falando sobre isso. Existem determinadas divisões de treino que me possibilitam colocar um maior volume na semana. E daí eu estou falando do volume load de treinamento. Porque se a gente for comparar só a quantidade de séries, o que acontece? Divisão de treino split, que é aquela divisão que o cara faz um músculo por dia. Segundo cara, peito, terça, perna, quarta... Sai daqui o músculo, quarta, costa. Quarta, costa e por aí vai. A gente não vai cortar, tá, pessoal? Quarta, costa e por aí vai. Certo. A depender do volume que eu botar por sessão de treino, por séries, por grupamento muscular, o que vai acontecer? Então, por exemplo, vamos supor que o cara vai fazer 5 exercícios de peito na segunda, 5 séries cada um. Porra, 5 vezes 5, 25 séries. Segunda. E daí ele vai repetir isso mais uma vez na semana. Vão ser 50 séries na semana. Caralho, é um volume... Ah, é um volume alto, baixo? Não sei. O volume deve ser considerado de forma individual. Deve ser individualizado. Pode ser que esse cara, da metade para o final da sessão de treino, nesse grupamento muscular específico, ele perca muita performance. Ou seja, ele tem que reduzir as repetições mantendo aquele peso ou reduzir o peso para manter o número de repetições. Em comparação, se um cara diluir mais esse volume ao longo da semana, por exemplo, utilizar uma divisão de treino, né, que gerou muita polêmica por aí, que é o full body. Então, todo dia o cara faz o mesmo grupamento muscular. Segundo o cara treina a perna, terça perna, quarta perna, quinta perna. Perna todo dia. Já pensou tu fazer isso no teu treino? Todo dia perna. Top. Ou glúteo, né? Todo dia glúteo. Ficar bundudo. Bundudo, pois é. Essa divisão de treino, ela tende a diluir melhor o volume de treino e consideravelmente reduzir a fadiga que eu acumulo. Porque o cara consegue descansar, o cara vai colocar um menor volume de treino por sessão e o cara consegue descansar aquele grupamento muscular ou a fadiga como um todo para outra sessão de treino. E os caras, pô, mas eu vou treinar um músculo todo dia, que isso, cara? Não, mas o volume por sessão vai ficar maior. Se eu pego aí 50 e divido por 5, vai dar 10 para cada dia, em relação ao outro que ficava 25 por dia. Então o cara que está habituado a fazer 25, logicamente, isso daqui é um exemplo totalmente fora da realidade de muitos aí, né? Se eu pego um cara que faz 10 séries por grupo muscular, o cara vai fazer 2 séries por dia na semana. Se o cara treina 5 dias na semana, por exemplo. Tá? Em relação a outro cara que se ele treina 2 vezes na semana, ele vai fazer 5 aqui e 5 aqui. Aí tudo bem que até o volume não é tão grande assim se a gente for comparar, né, indivíduos avançados, por exemplo. Certo. Não vamos tão grande. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu utilizo algumas divisões de treino que eu consigo repetir mais aquele grupamento muscular ao longo da semana, a depender do volume eu consigo diluir melhor isso daqui. E se o volume for maior, se o volume load for maior, porque daí eu não vou perder tanto desempenho, eu tendo a ter uma hipertrofia superior. Tá? Agora, se o volume load for mantido mesmo, o volume total de treinamento, a hipertrofia tende a ser semelhante. Tá? É isso que o pessoal não entende. Então não é que um é melhor que o outro. É que sim, o full body ou outras divisões onde eu repito mais vezes na semana, isso logicamente falando para indivíduos avançados, né? Mais vezes na semana, eu tenho a possibilidade de diluir esse volume e colocar mais volume ao longo da minha semana. E daí sim o resultado tende a ser mais expressivo.
Isso depende também de acordo com a capacidade de recuperação de cada pessoa? Perfeito, perfeito. A individualidade da prescrição e também da periodização de treinamento. Então, por exemplo, poderia ter indivíduos que têm uma certa facilidade em treinar um músculo com uma certa intensidade relativamente boa, aplicando uma vez no dia, uma vez na semana esse músculo, ou outros vão fazer somente diluindo esse volume. É porque assim, Eduardo, por exemplo, vamos supor que tu faz 10 séries por grupamento muscular na semana, do peitoral, por exemplo. Certo. E se eu te tirar de 10 e botar para 15, é um aumento de 50%, cara. É um aumento gigantesco na tua semana. Só que é um aumento de 50% do peitoral, da dorsal, do quadríceps, do posterior, do glúteo, em tudo. Eu vou aumentar 50%. Cara, é um aumento absurdo. Nesse período que eu aumentar o teu volume, vai passar a primeira semana, segunda semana, nossa, cara, vai ficar destruído, velho. Porque vai acumular muita fadiga. Então não é a capacidade de recuperação, ela vai depender daquilo que tu tá habituado em relação àquilo que eu coloco para ti. Entendeu? Em relação ao volume, pela quantidade de séries, a gente está abordando aqui, que eu coloco para ti. Então vai ter caras que os caras estão habituados a fazer 20 séries por grupo muscular. Daí vai vir o pessoal e falar assim, ah, mas o dano celular não sei o que. Cara, todo mundo que fala sobre dano celular, eu vejo que eles têm uma análise simplista e não têm um conhecimento em relação à fisiologia do exercício. Porque, cara, isso é básico. Eita. Tu pega um cara iniciante sedentário, tu aplica uma sessão de treino, segunda, terceira, quarta. Na segunda semana, o dano celular em comparação com a primeira semana já é reduzido de forma significativa. Isso acontece com todo mundo. Isso é um conjunto de adaptações que a gente chama de efeito do ataque repetido. Já na segunda sessão de treino, quando o cara não está habituado, e não precisa ser nem aumento de volume, pode ser diferentes exercícios. Se eu coloco uma sessão de treino diferente em relação ao que você está habituado, nessa primeira mudança, na primeira sessão de treino, tu já tende a ter um dano celular aumentado. Na segunda sessão de treino, o dano celular já reduz de forma significativa. Então, ao longo do tempo, isso tende a fazer isso aqui, ó, e decaindo cada vez mais. Então, o dano celular, sim, quando eu aumento o volume de treino, ele pode ser aumentado, porque eu estou aumentando a quantidade de treinamento no teu organismo. Tá? Só que isso não quer dizer que isso vai se manter a longo prazo. E daí eu tenho que analisar vários parâmetros, né? Eu tenho que analisar também a questão do overreaching, que é uma estratégia até que pode ser utilizada, overreaching funcional. Mas talvez daí a gente pode falar mais para frente aí. Certo. Até pegando um pouco do gancho da questão de recuperação. Top! Treino para natural e treino para hormonizado. O cara quase se afogou. Puta merda, velho. Tem diferença de natural, pra você deve treinar somente 4 dias na semana. Você não pode treinar 5, 6 dias na semana. Você não pode, você está proibido se você busca hipertrofia muscular. Você não pode. Natural, você deve descansar mais de 5 minutos a cada... 3 minutos, 5 minutos a cada série. Natural, você deve fazer uma... Você deve treinar numa margem de 5 a 8 repetições e você tem que deixar 5 repetições na reserva. Então o cara só vai fazer uma, tá ligado? Ah, pois é. Uma descansou, mais uma descansou. Cara... É que os caras falam isso como se fosse uma... Como se um natural, o cara que não utiliza esteroide anabolizante, ele fosse um alienígena, cara. Tipo assim, a gente tem que considerar que a grande maioria das pesquisas que tem hoje são com indivíduos que não utilizam esteroide anabolizante. Até porque o esteroide anabolizante ele é um fator de confusão, é uma variável de confusão daquelas que eu falei. Então, pô, o cara tá usando mais, tá usando menos, né, em relação ao que ele já estava fazendo, existem respostas diferentes. Então, cara... E daí a gente pode entrar nessa questão que o pessoal fala. Margem de repetições para natural, né? Porque a maioria dos estudos são com indivíduos naturais que não utilizam esteroide anabolizante. Não existe diferença significativa entre eu realizar 5, 6, 7, 8, 10 repetições máximas em comparação com realizar 15 a 20 repetições máximas por série, se o volume for equiparado. Não existe diferença significativa. Na hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular é semelhante. A gente já tem revisão sistemática, várias, mostrando isso. E os caras insistem em bater na tecla. Não, você tem que treinar com peso alto, barará, barará. Não existe diferença na hipertrofia muscular. Agora, na capacidade física, sim. Se eu treino com peso maior, né, mais próximo ao meu 1RM, eu tendo a ter um aumento mais expressivo de força muscular. Se eu treino com uma margem de repetições, né, 10, 12, 15 repetições acima disso, eu tendo a ter um aumento mais expressivo da resistência muscular. E são duas capacidades físicas que a longo prazo é importante para a hipertrofia muscular. Até tem um estudo que foi muito bem conduzido, só tem um estudo, tá? Já colocando para vocês aqui, para não dizer que eu quero afirmar alguma coisa. Que eles pegaram e acompanharam indivíduos e alguns eles foram lá
e aumentaram progressivamente o peso que eles estavam utilizando para manter aquela margem de repetições. Então vocês vão treinar de 8 a 12 repetições, só que conforme vocês vão progredindo, vocês vão ter que aumentar o peso, porque a força muscular de vocês vai aumentando. E no outro grupo, eles fizeram ao contrário, vocês vão progredir através das repetições. Certo. Então, cara, você vai chegar na falha consciente, daqui a pouco você vai fazer 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até a falha. Tá? Porque você vai ganhando resistência muscular. Eu tomei um pouco de força muscular. Os dois modelos de treino aumentam tanto a força muscular e a resistência muscular, só que de uma forma prioritária, uma ou outra. Eles verificaram que a hipertrofia é semelhante, cara. Então, a gente já quebra a canela do pessoal que fala que, cara, não, é isso, só tem uma forma, você tem que treinar desse jeito. Não existe só essa forma. Outra coisa, frequência de treinamento, a gente já abordou isso. A hipertrofia também é semelhante. Se eu mantenho o mesmo volume de treinamento e outra, se eu treino mais vezes por semana, se eu diluo mais o meu volume, eu tendo a reduzir o acúmulo de fadiga ao longo da semana. E existem estudos que avaliaram, por exemplo, o full body versus uma rotina de treino split, como eu já comentei. Certo. Teve estudos que sim, mostraram que o full body, e eles mantiveram a mesma quantidade de séries, só que o volume load foi maior no full body, porque os caras conseguiram recuperar mais e diluiu melhor o volume ao longo da semana. Então, sim. E pegando o gancho disso, falha, ela é essencial para a hipertrofia? Não é essencial? Para hipertrofia, não. Se tu trabalha com peso, vamos colocar de uma forma didática aqui, um peso alto, tu faz 6, 8, 10 repetições, se tu chega... não tem a necessidade de tu chegar em falha concêntrica em relação com chegar em falha concêntrica. Agora, se tu utiliza um peso para fazer 15, 20 repetições, aí os estudos mostram que a falha concêntrica, a proximidade com a falha concêntrica, ou seja, chegar mais próximo da falha concêntrica, ela se torna mais relevante para a hipertrofia. Então, os caras que chegam mais próximo da falha concêntrica realmente tendem a ter uma magnitude superior de hipertrofia muscular. E qual seria a diferença entre falha e fadiga? Cara, a falha é no treinamento, de forma aguda. A fadiga ela pode ser crônica. Então, a falha concêntrica, porque existe falha concêntrica, excêntrica e isométrica, mas vamos se focar só na concêntrica, para ser mais simples aqui para o pessoal. Falha concêntrica é impossibilidade de eu conseguir executar a ação concêntrica do movimento. Então, geralmente, eu vou parar naquele ponto do movimento onde existe o maior braço de resistência, por exemplo, onde o músculo tem alguma incapacidade mecânica de se encurtar ainda mais, aí a gente diz que é falha concêntrica. Agora, a fadiga, velho, o pessoal associa muito essas duas questões. Fadiga, ela pode ser crônica. Eu posso ir acumulando de uma sessão de treino para outra, de uma semana para outra, de um mês para o outro, tá? Então a gente não pode correlacionar as duas, porque eu posso chegar em falha consciente em todas as séries, por exemplo, e não acumular tanta fadiga. Eu posso ter um gerenciamento de fadigas chegando em todas as séries. A depender de quantas séries, por exemplo, que eu estou utilizando por grupamento muscular, em relação ao que o meu aluno já está habituado, são várias variáveis que eu tenho que considerar. E não somente a falha concêntrica. Existem inúmeras variáveis que influenciam. O tempo de recuperação também influencia. Tá? Então não dá pra gente bater o martelo e dizer, não, o cara falhou no treinamento, ele vai acumular mais fadiga. Não, mas peraí, como que tá o resto do treinamento? Entendi. O pessoal não considera isso. Eu não tenho conhecimento da manipulação das variáveis. E como a gente pode fazer para gerenciar a fadiga de uma forma mais eficiente? Gerenciar a fadiga em que período de tempo? Uma semana, um mês? Ou no geral? No geral. Cara, divisão de treino pode contribuir para isso. As variáveis, né? Falha concêntrica também influencia, como eu já falei, tempo de recuperação. Então o cara tem que analisar, por exemplo, se... Porque quando a gente vai acumulando fadiga, uma coisa que acontece é a redução do desempenho. Então, ao decorrer do tempo, ao longo de semanas, até meses, para aquele exercício, para aquela amplitude de movimento, para aquela cadência, eu tendo a reduzir o desempenho. O que significa desempenho no treinamento resistido? Cara, você reduzir o número de repetições, o peso que você vai utilizar para fazer aquela margem de repetições, né? Chegar lá no final da sessão de treino e, cara, ter que reduzir consideravelmente mais ainda o desempenho. Então a gente tem que ir avaliando isso ao longo do tempo, em uma periodização de treino. É para isso que também serve a periodização, para gerenciar a fadiga. É uma questão do desempenho. Tem outra questão que a gente pode utilizar, que é... Existem instrumentos de avaliação, por exemplo, em relação ao humor da pessoa. Porque quando a gente entra num processo de overreaching não funcional, que é aquele overreaching que não é planejado, é um excesso de treinamento não planejado, que eu não planejo. Ou, mais pra frente, um overtraining, que não é tão comum assim quando a gente pensa, mas pode acontecer. Uma das questões, por exemplo, é isso impactar no estado de humor, na performance cognitiva da pessoa.
na carga psicológica pode ainda contribuir para isso. Então a gente analisando ao longo do tempo. Eu acho que é a maneira mais fácil e fazendo avaliações e reavaliações ao longo do tempo. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho, isso aqui eu acho interessante. O pessoal tá bem entusiasmado com isso daí. Sobre dano muscular. Dano? O que tem o dano, cara? O que o pessoal tá perguntando aí? Não sei, é que tá com... Deixa eu só confirmar aqui. Fala um pouquinho sobre o dano muscular que o pessoal tanto fala. E aí tem outro sobre sobrecarga progressiva também, que essa é muito boa. O dano muscular, como eu já abordei aqui, é aquela questão, o pessoal olha o dano celular de uma forma muito aguda. A gente tem que analisar o dano muscular a nível crônico. O dano muscular pode se acumular, então ele tende a se acumular se, por exemplo, tu fazer uma sessão de treino, tu já está com dor muscular de início tardio, que é um marcador do dano celular, é um dos. Pode ser que tu não está com dor e mesmo assim tenha dano celular, tá? Mas é um dos marcadores de dano. Então, frequentemente, se tu fazer uma sessão de treino, tu já tem dor muscular de início tardio, frequentemente. Pô, imagina, toda sessão de treino, tu vai treinar peitoral. Tu já está com uma dor muscular gigantesca no peitoral. Daí, ao longo do tempo, tende a se acumular. Isso é uma micro ruptura ali das miofibrilas, uma micro ruptura ali na membrana da célula muscular. E isso, ao longo do tempo, vai se propagando, e até que pode gerar uma macro, né? Uma lesão macro, uma lesão realmente visível na pessoa, um rompimento de fibras musculares realmente, a nível macro que eu posso observar. E daí existe uma questão que até pouco tempo, frequentemente a gente ouve esses casos aí, mas acho que foi no ano passado, de uma menina que ela foi treinar, se não me engano, foi pedalar numa aula de spinning, e ela teve uma rabdomiólise, que é um excesso de dano muscular, e daí a gente tem liberação de algumas proteínas dentro da célula muscular, como creatina quinase, mioglobina, e a gente tem um impacto na função renal. Então o rim, que ele tem a função ali de fazer o balanço eletrolítico, sódio, potássio, né, excreção de água, ele não desempenha muito bem a função dele. Né? A pessoa pode corroborar para ter arritmia com isso, então é um caso realmente sério, tá? Se a gente for pensar aí no longo prazo. Mas o que realmente o pessoal faz é superestimar o dano celular. Entendi. Então analisar de forma aguda e analisar que isso o cara vai ter ao longo do tempo. Cara, já na segunda sessão de treino, se você aplicar a mesma sessão de treino, o dano celular tende a ser reduzido de forma bem significativa. Tá? Mas tem que ser avaliado ao longo do tempo. Tem que ser avaliado. Não é que, cara, o organismo se adapta a tudo. Depende. A demanda que você está botando está dando tempo para o teu aluno se recuperar de uma sessão de treino para outra? Você está fazendo isso? Você está dando tempo entre esses estímulos de treinamento? Daí tem que verificar isso também. Bacana. Agora vamos para um negócio interessante. Porque, assim, falando sobre periodização. Eu já vi alguns casos disso, o Instagram acaba rolando bastante. Tem um pessoal que defende, tem outro pessoal que é mais voltado para old school, que é só botar peso e levantar, porque a galera do passado tinha um corpo grande e ninguém ficava avaliando tanta execução, periodização, enfim. Foda-se. Na tua visão, a periodização funciona, não funciona? Qual que é a polêmica aí da vez que realmente eu vejo que o pessoal, periodização não funciona? Porque os estudos, não sei o que, avaliaram periodização? Não. Primeiro de tudo, os estudos não avaliaram periodização. Os estudos analisaram modelos de periodização. Modelos de periodização é uma forma de manipular certas variáveis, como intensidade e volume de treinamento, que são componentes ali da carga de treino. Então, por exemplo, o modelo de periodização linear é aquele que eu aumento o peso e eu vou reduzindo o número das repetições que eu faço. Daí existe periodização linear inversa, que é o inverso, né? Existe a periodização ondulatória, que eu vou mexendo isso daí, então um momento eu treino com peso maior e um número menor de repetições, outro momento maior número de repetições e um peso menor, e por aí vai. São modelos de periodização. Só que a gente tem que entender que a periodização é uma abordagem de longo prazo. A periodização não é olhar aqui para a divisão de treino. E daí, realmente, a ciência peca nisso. A gente não tem estudos de longo prazo para concluir alguma coisa. Funciona, não funciona? Porque também tem aquela questão, periodização, ela não precisa ser feita de uma forma engessada. Eu não preciso utilizar nenhum modelo de periodização para realmente estar periodizando meu treinamento. Eu não preciso. Eu não preciso aumentar o peso e reduzir o número de repetições. Quem disse? Não preciso. Tá? E daí, ela pode ser feita de uma forma a depender das necessidades do meu aluno, daquilo que ele precisa no momento, de inúmeras variáveis que eu vou manipular ao longo do tempo. Vou fazendo avaliações e reavaliações, vou colocando objetivos diferentes ao longo do tempo. Isso é uma periodização, então a visão no longo prazo. E isso a ciência realmente... A gente tem essa deficiência, a ciência não avaliou isso. Então a gente realmente não pode dizer se um treino periodizado é superior com um treino não periodizado. A partir da ciência, a gente não pode dizer. Certo. Agora, se a gente considerar
que dentro da periodização existe o planejamento de treino, não estou falando que periodização é planejamento, mas o planejamento tem que estar dentro da periodização. Para me tirar o meu aluno do ponto A para um ponto B, tem que haver um planejamento? Eu digo que sim. Por quê? Cara, qual que é o princípio? O princípio talvez, não vou dizer que é o mais importante, mas é um dos mais importantes do treinamento. O princípio da sobrecarga progressiva. Se eu não criar uma base para esse cara, e se eu não pensar no longo do tempo, como que eu vou progredindo o meu treinamento, pô, qual variável que eu vou manipular agora para progredir o treinamento desse cara? Para gerar um estímulo superior para esse cara? Como que vai acontecer isso se eu não estou me antecedendo, me planejando em relação a isso? Entendeu? Então, aquele negócio. A gente não tem evidência. Só que a ausência de evidência não quer dizer evidência de ausência. Não quer dizer porque uma coisa, a gente não tem evidência de alguma coisa, quer dizer que aquilo não funciona. Sim. A gente não sabe. Mas é um planejamento, cara. Mas é um planejamento. É uma visão de longo prazo. A gente, logicamente, está falando da periodização voltada ao desenvolvimento da hipertrofia muscular, por exemplo, que é o que a gente está discutindo. Sim. Né? Que é o que mais a gente ouve por aí. Né? A periodização, modelo de periodização linear melhor, voltado ao desenvolvimento da força muscular, tem estudos que já mostram que sim, tem um aumento mais expressivo em relação a um treino de forma tradicional e mantendo. Por quê? Porque eu vou aumentando o peso ao longo do tempo e vou reduzindo a margem de repetições. Show de bola. Sai, mosquinha. Pô, tá incomodando, né, cara? Poxa, chato. Agora que realmente... eu vou pra essa parte aqui. Ó, pera aí, antes de te perguntar, tu consegue encher meu copinho de água? Enchei. Ó, aí, ó. Tá na mão. O que tem essa água, cara? Hã? O que tem essa água? O suco? Dorgas. Suco? Ah, tá. Se eu tivesse tomando suco, tava grande. Tá com esse shape de esquilo. É esquilo ou é mosca? É esquilo mesmo? Tu acha que é. Eu ia dizer de muito formiga, grande pra mas isso, formiga cara? levanta 10 vezes o próprio peso, cara. Pois é, e tu levanta? Não levanto nem meio meu peso. Agora, opiniões. Quais as suas opiniões? Ai, ai, ai. Sobre... Sobre personal. Personal? Nossa, isso vai afetar uma galerinha aí. Foda-se, cara. Sobre personal gordo ou personal sem shape. Que quer mostrar, ó, cara, pra tu chegar, pra tu ter um corpo bom, é assim que faz. Eu não aplico, mas é assim que funciona. Cara, minha opinião, tá? A minha opinião não é baseada em evidência. Nem sei se Deixa tem claro, evidência pra se isso. for cortar em brusco, coloca opinião. Opinião sincera. Cara, a verdade é que conhecimento não pode ser medido através do shape. Mas teu aluno não quer saber disso. Sim. Teu aluno tá pouco se fudendo pra isso. Aí ele vai bater o olho, o Inti vai perguntar assim, cara, você tem o shape que eu gostaria de ter? Não tem, velho. Então, infelizmente, você não tá passando credibilidade, velho. Infelizmente. Eu estou falando a primeiro momento. Aí, depois que você tem a chance de conhecer o cara, te apresentar a tua metodologia de trabalho, mostrar assim, pô, eu gerei resultado para esse cara, para esse cara, para esse cara, para esse cara, aí o teu aluno começa a ver, pô, que é uma questão de prova social. Certo. Aí o teu aluno consegue ver, porra, realmente existe uma confiabilidade em estar trabalhando com esse cara. Mas, velho, não vamos ser hipócrita, vamos falar a verdade. Ninguém vai te respeitar se você for obeso. Ah, já quer dizer que o cara é obeso, ele não tem conhecimento? Não, velho, você pode ser gigantesco e ter muito conhecimento teórico e prático. Só que o teu aluno não tá vendo isso, velho. Porque o pré-julgamento sempre vai existir. As pessoas julgam a todo momento, neurobiologicamente falando. Sim. Infelizmente é isso, cara. Não tem como a gente falar que não acontece isso. Acontece. Então o cara obeso, ele sempre vai ser visto como um cara que... porque assim, ó, o nosso cérebro, ele é perito em criar situações, em ficar associando coisas. Então, por exemplo, eu vejo um cara que ele é shapeado, o teu aluno pensa assim, logicamente, esse cara tem mais chance de me levar para o shape que eu busco se eu for comparar com um cara obeso. Pô, aquele cara obeso, como que ele vai me tirar daqui, cara, se nem ele conseguiu com ele mesmo? Sim. Entendeu? Então é mais ou menos isso que E acontece. até por outro ponto, aí vem pela minha opinião, que eu acho que falta um pouco da questão da congruência. Porque como você quer mostrar para a pessoa que ela vai atingir um corpo, agora não falando tanto de estética, mas um corpo saudável, se ela não aplica isso para ela mesma. Ah, mas tem inúmeros fatores, tem a questão da dieta, enfim, ok. Mas você não consegue organizar a tua rotina, então como você vai mostrar para o teu aluno que é possível fazer aquilo? Perfeito, sendo perfeito. que você está mostrando um monte de desculpas. Perfeito, perfeito. Logicamente que o resultado estético, aquele que o teu aluno vê, ele é influenciado por inúmeros fatores. A gente sabe disso, cara. Acabei de falar isso. Sim, sim.
Mas, cara, ninguém tá falando pra você ser o Arnold Schwarzenegger, o Ramon Dino, velho. Não, mas é um corpo que você bate o olho e você Sim, entende porra. que é um cara saudável. Não é um cara que relaxado. aplica, exatamente. Não é um cara relaxado, pô. O cara tá nem aí pro corpo, velho, foda-se. Então, cara, se você não tá transmitindo isso, como que teu aluno vai acreditar nisso? Resumidamente, vou até pegar um assunto que fica muito fácil. Tu compraria um curso de alguém que tá te ensinando a ganhar dinheiro e a pessoa, vou te ensinar a ficar milionário. Eu ganho 5 mil por mês, mas eu vou te ensinar a ficar milionário. Eu tenho conhecimento. Vou te ensinar a se fuder junto. Então por que tu não fica milionário, meu querido? Pois é. Eu acho que acaba É uma comparação válida, bem válida. Personal em dupla. Essa é boa. Puta merda, velho. Qual a sua opinião? Cara, os caras me botam em cada uma, né, velho? Cara, não existe personal em dupla. Ou é personal ou é em dupla, velho. É porque a palavra personal significa individualizado para um indivíduo somente. Ou pegando do inglês significa, se a gente até... Porque personal trainer, treinador pessoal. Pessoal. Então é focado, Pessoal, né, é para uma pessoa. Ai, mas eu gero um resultado para os meus alunos que treinam em dupla. Ok, eu concordo com isso. Eu até acredito que você gera realmente resultados para esses caras. É possível. Só que, cara, não é personal. Você está mentindo para os teus alunos. Tá? Você está sendo um picareta. Ô, louco? É verdade, cara. Não existe personal em dupla. Ou você vende aula em dupla, trio, 4 pessoas, ou personal. Personal é treinamento individualizado, não somente na questão do aluno em si, da prescrição do treinamento, mas do acompanhamento geral, do contexto, tudo tem que ser individualizado. Sim. Por isso que é personal, tá? Então, basicamente, seria isso. Não existe, cara. Então, por isso que acaba entrando justamente no que tu falou, que é uma aula, um treino realmente com mais pessoas. Um treino em dupla. Você pode gerar resultados, ok? Até a gente pode entrar... porque a individualidade de cada um é diferente. A individualidade de cada um, né? A carga de treinamento, então, pô, imagina tu pegar um cara avançado, um sedentário, até não só colocando nos extremos, né, sedentário e avançado, mas, cara, por mais que os caras estão na média, tem um cara um pouquinho que está acima do outro, o nível de capacidade física, a intensidade que ele vai utilizar no treinamento, o volume que ele vai usar. A percepção da falha concêntrica. Da falha, né? Não só do treinamento resistido, do treinamento aeróbico, qualquer modalidade de treinamento, cara. E até a gente pode entrar numa questão... Eu não sei se o pessoal perguntou, mas a questão de modalidade coletiva. Velho, modalidade coletiva, infelizmente, não tem como tu ter individualidade no treinamento. Modalidade coletiva não é individual. Me desculpa, velho. Né? Cara, o cara pega um monte de gente. Então quer dizer que tu é contra o CrossFit? Cara, eu sou, velho. Não, tô zoando. Cara, assim, ó, eu nunca pratiquei CrossFit, eu não posso falar. Sim. Mas, cara, é uma modalidade coletiva. Aí já começa a patifaria, velho. Por quê? Tem um maluco sedentário, tem um cara atleta, tem um cara que não tem joelho, tem um cardiopata. Todo mundo fazendo o mesmo exercício. Foda-se. Todo mundo. Velho, mas como assim? Todo mundo vai fazer o mesmo exercício? Controle de carga de treino, tem? Para um cara, o treinamento vai estar muito pesado, para outro cara vai estar muito leve. Até como pegando minha visão de leigo, eu conversei com algumas pessoas que faziam CrossFit. Eu amo CrossFit. O CrossFit é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Visão de leigo, o que eu entendi que eles falaram é que tinham... claro, tem adaptações ali dentro, que eu acho muito interessante. Mas é que geralmente eles acabam até pegando a questão de peso para homem e peso para mulher. Aham. Porém, entra justamente nisso que você comentou, né? As pessoas estão em níveis diferentes de evolução, de percepção. Claro, com certeza. Consciência corporal. E quando a gente pega variáveis externas, por exemplo, quilagem utilizada no exercício, a gente não está analisando questões internas, como, por exemplo, a intensidade relativa, que ela é individualizada. Então, por exemplo, por mais que eu pego 50 kg no supino e tu pega 50 kg no supino, você acha que vai estar a mesma intensidade para nós dois? Pode ser que com 50 kg você faz 3 repetições e eu faço 10. Não tira a barra? Não tira a barra com 50 kg. Não, 50, 25 cada lado vai. Entendeu? Intensidade relativa, cara. Não tem isso. Tem controle de carga de treino ao longo do tempo. O que eu vejo O que eu já vi? Cara, uma progressão absurda de carga de treinamento, uma progressão extremamente absurda. Então os caras saem desse ponto e vão para outro ponto. O iniciante começou hoje, o cara nem domina a técnica de movimento, nem consegue botar uma barra acima da cabeça, um cano de PVC. O cara no outro dia já tá botando peso. O que é isso, velho? E daí depois já tá progredindo. Não, vamos botar peso. Daí o cara tá com 100 kg acima da cabeça, velho. Eita porra. Né? Agora, a gente tem que falar talvez dos pontos positivos também. Sim. A gente não pode só ficar criticando e ter uma visão estrita. A gente vai ter uma visão mais holística. O CrossFit, ele me dá a oportunidade, por exemplo, de eu desenvolver uma capacidade física muito importante, que é a aptidão cardiorrespiratória, que é a capacidade aeróbia.
Pô, por quê? Porque são exercícios, na sua grande maioria, de grande quantidade de massa muscular envolvida, colocados em sequência, e eu deixo ou não deixo um tempo de recuperação entre eles. Né? Talvez eu não sei, eu não tenho conhecimento específico sobre a metodologia do CrossFit, né? Se todo treino é assim, mas desse modelo de treino, isso me dá a oportunidade de desenvolver essa capacidade física, que é muito importante para a saúde, para a longevidade, inclusive. Tá? Então é um ponto positivo para o CrossFit, a gente não vai somente denegrir isso a respeito. Outra perguntinha. E flexionar a coluna? Pode ou não pode? Flexionar a coluna onde, cara? Porque assim, onde ó. quiser. Porque assim, ó, velho, o que o pessoal fala muito por aí? Existe um terrorismo biomecânico gigantesco que, eu tenho que descer com a coluna reta para pegar uma caneta no chão, velho. O cara vai pegar um negocinho no chão, uma caixa, alguma coisa, e o cara tem que descer com a coluna alinhada, mantendo as curvaturas fisiológicas, anatômicas, funcionais da coluna vertebral. Cara, porque você vai ter lesão, vai te gerar dor e não sei o que. Cara, isso daí induz ao que a gente chama de nocebo. O nocebo, ele é uma expectativa negativa frente a uma crença que a pessoa tem. Então, por exemplo, tu ouviu ao longo da tua vida, Eduardo, várias vezes que, por exemplo, tu não pode ficar com a postura assim, ó. Você não pode trabalhar assim, ó. Senão você vai ter dor na coluna. Você vai ter uma hernia de disco. E as evidências já mostram o contrário, na verdade, que não existe uma associação direta entre a postura ou o cara que tem uma hernia de disco com dor, cara. Não tem evidência sobre isso. Na verdade, a evidência ao contrário existe, que não tem relação com isso. E daí, quando você falar para a pessoa que ela vai flexionar a coluna e por isso ela vai sentir dor, lembra que eu te falei que o nosso cérebro ele é especialista em ficar criando associação? A pessoa começa a associar aquilo que você falou. Isso começa a moldar as crenças dela. Então, se você é um cara que já sente dor, você tende a amplificar a tua dor por conta de você estar acreditando nessa pessoa. Ou nas tuas experiências que tu teve ao longo da vida. Naquele dia lá, cara, eu fiquei o dia inteiro flexionando a minha coluna e daí no final do dia eu senti dor na coluna. Mas será que você sentiu dor na coluna por conta da postura que você manteve ao longo do dia? Talvez não. Não tem relação a isso. Tá? Eu tive dor porque eu tenho uma hernia de disco. Não tem relação. Não tem. Existem indivíduos que têm hernia de disco e têm dor. Só que existem indivíduos que têm hernia de disco e os caras não têm dor. E grande parte das dores crônicas, elas que acontecem, por exemplo, na coluna, elas não são específicas. A gente nem sabe o que acontece. O cara tem dor na coluna e um dos fatores que influenciam nisso é a crença. É a pessoa acreditar que aquilo vai fazer mal para ela. Que é ao contrário, só para te fazer uma comparação, do efeito placebo. O efeito placebo é uma expectativa positiva frente a alguma intervenção que eu estou aplicando. Então, por exemplo, eu falo que, cara, eu vou te dar uma pílulazinha aqui. Não vai pensar outra coisa. Uma pílulazinha. Não, é que eu tô pensando que eu vi um caso disso que tá falando de efeito placebo. Pode falar já. Inclusive, nesse caso, o cara era um senhor, tava com dor no joelho, porque tem um probleminha no joelho. Sim. E a filha dele não tinha nada em casa pra dor. Ela deu um anticoncepcional pra ele. 20 minutos depois ele voltou. Meu joelho tá bom aqui. Tá bom. Efeito placebo. A pessoa acreditou que ela reduziria a dor a partir do medicamento. O medicamento não teve nada a ver, não gerou nenhum tipo de mecanismo fisiológico para contribuir com a redução da dor. E por ele acreditar, isso realmente gerou uma redução da percepção de dor, porque a percepção de dor ela é individual do cara. Tá? E daí muitas dores acontecem por conta de uma hipersensibilização. Então a pessoa tem várias crenças que quando ela tem algum resquício de dor, ou até ela nem precisa ter dor, ela começa a criar uma percepção de dor. Criar, né? A partir do negócio que uma crença que ela teve lá na infância, por exemplo, ou uma coisa que frequentemente foi dita para ela. Ou a observação dela, observou várias pessoas. O cara tem dor por causa da hernia de disco dele. Ele tem dor por conta da postura que ele mantém ao longo do dia. Na verdade, a evidência mostra totalmente ao contrário. Tá? Então, esse é o efeito nocebo. O placebo, então eu pego a pílulazinha e digo assim para ti, Eduardo, tu vai aumentar em 30% teu desempenho aqui no treino. Tu vai virar uma máquina, velho. Cara, você vai aumentar o peso, o número das repetições, você vai conseguir manter o desempenho até a final da sessão de treino. Até o teu desempenho sexual, que eu sei que tá mal, mas vai melhorar. Isso acontece comigo quando eu tomo creatina, cara. Nossa, em 2 semanas eu acho que eu tô virado num monstro. Isso acontece, cara. Pior que realmente muito peso. É o efeito placebo. Isso já foi mostrado no treinamento inúmeras vezes. Tá? Então, para desfechos subjetivos, que a gente chama, que ele é influenciado a partir da interpretação pessoal, cara, o efeito placebo ele gera um grande efeito. Tá? Em relação a desempenho na sessão de treino, e o nocebo é o contrário.
Tá? Então, recapitulando o que a gente estava falando da flexão da coluna. Da coluna, para fechar aqui, olha só. A gente tem que tomar cuidado com a questão da nossa comunicação como profissionais para não induzir a um nocebo experimental do nosso aluno. Fazer com que o nosso aluno tenha crenças negativas que, cara, eu vou flexionar minha coluna, eu vou sentir dor. Porque esse cara tende a ter dor ao flexionar a coluna, porque você falou isso para ele. Sim. Querendo ou não, é uma figura de autoridade para ele no momento, né? Pois é, ele confia em você. É uma autoridade para ele, que a gente falou. Aí a questão, porque a gente não tem evidência sobre isso, é em relação ao treinamento. Pô, será que se eu agachar com 250 quilos na minha coluna, em cima da minha coluna, agachamento livre, será que eu posso flexionar minha coluna? Fazendo uma análise biomecânica bem rasa aqui, o que acontece? O disco intervertebral, né, a gente tem um anel fibroso e um núcleo pulposo lá dentro, que é um gelzinho, uma água, né? Quando eu aperto um lado, então imagina uma pasta de dente, eu apertei um lado, a substância que está lá dentro ela tende a ir para o outro. Apertei um lado, vai para o outro. Isso tende a acontecer com o disco, só que isso é uma análise rasa, tá? Isso pode fazer com que o disco ele se desloque e acaba comprimindo a medula espinhal. Isso vai acontecer? Não sei. São inúmeros fatores que influenciam. É óbvio, velho, que se o meu aluno ele vai agachar com peso grande, que tem uma alta compressão na coluna, eu vou pedir para ele não flexionar a coluna. Eu vou manter desde o início até... Eu vou ensinar esse cara a agachar mantendo as curvaturas da coluna vertebral. Eu não vou impedir que esse cara faça retroversão, inclinação posterior ou flexão da coluna. Porque quando ele estiver fazendo um agachamento com peso absurdo nas costas, ele chegar nesse ponto, eu não quero que ele flexione a coluna. Eu não quero que ele ganhe esse repertório motor, eu não quero que ele vai se adaptando ao longo do tempo em aprender o movimento flexionando a coluna, porque mais tarde ele tende a fazer isso. Então é uma questão assim de cuidado. Não que isso vai se desenrolar e realmente vai gerar alguma lesão no meu aluno, porque a gente não tem evidências com isso. Até é meio complicado ter evidências sobre isso, porque fere um pouquinho da questão da ética. Porque como que um estudo vai pegar, por exemplo, indivíduos, vai botar eles para agachar pesado com 200 quilos, alguns indivíduos flexionando a coluna e outros mantendo a coluna alinhada. Não tem como fazer isso, né? Pô, você quer induzir uma lesão no estudo? Não vai ter comitê de ética que vai assentar o tipo de estudo desse. Ou seja, de forma direta a gente não tem evidências. Tá? Então aquela questão que eu te falei. Postura não tem relação com dor. Patologia, dano tecidual pode não ter relação com dor. Em alguns casos tem. Sim. Em alguns casos, o cara tem hernia de disco, o disco comprime a medula espinhal de um jeito que realmente o cara tem muita dor. Muita dor. Mas, se a gente for comparar a nível global, existem pessoas que têm hernia de disco e agacham pesado. Existem vários estudos mostram isso, inclusive revisões sistemáticas, que é o maior nível de hierarquia científica que a gente tem hoje, mostrando que não tem relação. Não existe relação. Perfeito. Essa aqui eu achei bem interessante. Inclusive, é uma coisa que eu fazia. Sobre se concentrar no músculo para gerar mais hipertrofia. É o famoso foco interno. Cara, isso daí gera mais hipertrofia. Toda academia, velho. Se você for... Cara, em todo lugar, todo mundo, se você for em qualquer academia, você vai ver um personal fazendo assim, ó. Cara, se concentra no teu músculo. Cara, fazendo bíceps, velho. Se concentra no teu músculo, esmaga o músculo, não sei o quê. Quem disse que isso tem relação com a hipertrofia muscular? Ou com a potencialização da hipertrofia muscular? Qual a evidência que mostra isso? E daí, quando eu faço essa pergunta, geralmente os profissionais trazem um artigo, porque agora, nesse momento que está sendo a gravação desse curso, essa gravação desse podcast, dia 23 de março. De março, porque eu ia esquecer, a gente no mês. Não existe fortes evidências indicando que o foco interno, que é essa questão de se concentrar, então, existe o foco interno, me concentrar no músculo, existe o foco externo, que é se concentrar no movimento, o resultado do movimento. Por exemplo, o movimento da barra para cima na rosca bíceps. Não temos evidências fortes mostrando isso. Existe um estudo que ele foi feito, inclusive muito bem conduzido, pelo grupo do Brad Schoenfeld, que é um dos maiores pesquisadores na área do treinamento de força, onde realmente eles viram que o grupo que realizou o foco interno, em comparação com o foco externo, teve uma hipertrofia significativa. Só que só foi num grupo muscular daqueles que foram estudados. Foi a rosca bíceps, o bíceps braquial, e o quadríceps, vasto lateral, se eu não me engano. Só que eles verificaram que aqui, na rosca bíceps, teve uma hipertrofia maior do bíceps braquial em comparação com o grupo que utilizou o foco externo. Só que no quadríceps não foi verificado isso. Ou seja, resultados inconclusivos. O que eu acredito que possa ser no meu olhar leigo. Pode falar, pode falar. Esse estudo. Talvez a questão do foco interno do bíceps
seja justamente porque, como eles se concentraram para sentir essa musculatura, eles não tiveram, por exemplo, a questão do roubo, enquanto o outro pessoal que estava só querendo levantar a barra, talvez levantasse de qualquer jeito. Também. Pode ser. A questão da técnica de movimento é porque foi um estudo bem conduzido, então eles avaliaram a técnica de movimento. Certo. O cara só parava o exercício. Por exemplo, a falha técnica era considerada uma falha concêntrica. Entendi. Então, parou ali, entendeu? Pode ser essa questão também do roubo, mas, cara, como foi um estudo muito bem conduzido, eu acredito que não, tá? Mas, voltando aqui... Richard, daí o pessoal, muito quando se fala de foco interno novamente, traz a questão da ativação muscular. Atividade eletromiográfica, foda-se a atividade eletromiográfica. Quem disse que tem relação com a hipertrofia muscular? Não tem relação, cara. Tem muito estudo que mostra que, cara, o músculo ativou mais, mas ele não hipertrofiou mais, porque hipertrofia é um processo a longo prazo. Entendeu? Então, cara, a gente não pode associar isso daí. O que os estudos mostram em relação à utilização do foco interno versus o foco externo? Quando se utiliza um foco interno, a produção de força muscular e os ganhos de força muscular tendem a ser menores em relação a utilizar um foco externo, ou seja, se concentrar no resultado daquele movimento e não no músculo que está produzindo aquele movimento. Entende? Os resultados, os ganhos de força tendem a ser superiores no grupo que fez o foco externo em relação com o foco interno. Na resistência muscular isso também acontece. O grupo que faz o foco externo de atenção tende a ter mais resistência muscular, consegue fazer mais repetições com aquele determinado peso em comparação com o foco interno. Tá? Então daí a questão é a gente analisar o seguinte, a gente já sabe que o aumento da força muscular e da resistência muscular a longo prazo é importante para a hipertrofia muscular. Será que eu devo ou é válido eu utilizar um foco interno ou um foco externo de atenção? Deixo para vocês aí de casa responderem. O que vocês escolhem? O que vocês aplicam com o aluno de vocês? Então, as evidências não nos mostram que foco interno está associado a uma potencialização ou é melhor para a hipertrofia muscular em relação com o foco externo de atenção. E foco externo, pessoal, não confundam com distração. Eu estou me concentrando só que no resultado do movimento, empurrar a barra para cima. E não é empurrar a barra para cima de qualquer jeito. A técnica de movimento entre os dois grupos é a mesma, é estritamente a mesma. Tá? O que muda é a concentração. É a percepção da pessoa em relação ao o cara direcionar para algum lugar. Tá? Então não é questão de distração, não. Os dois, tu tá direcionando o foco para algum lugar. Certo. Vamos passar agora um pouquinho para a questão de articulação. Articulação. Tem algumas postagens na internet que falam bastante sobre articulação de mobilidade, estabilidade. A gente até entra um pouquinho até no ponto que a gente estava falando antes da flexão da coluna. Né? Puta merda. Então tem articulação que o foco dela é para estabilidade, outras para mobilidade. Os caras, nossa senhora, cada besteira Pega cara, uma que é educação física. Porque assim, ó, isso daí que tu tá falando, o pessoal chama de função articular. Essa articulação tem a função de mobilidade, a outra tem a função de estabilidade. Toda articulação tem um nível de estabilidade e um nível de mobilidade. E eu posso melhorar o nível de mobilidade de uma articulação até um determinado ponto, pelo menos. Mas, cara, toda articulação, em determinados momentos, vai ser importante ela manter uma estabilidade. Em outro momento, vai ser importante ela manter uma mobilidade. Os caras falam assim, por exemplo, e não pode flexionar a coluna, né? Voltando naquele exemplo. Porque vai gerar uma compressão, porque não sei o quê. Um estudo com um modelo matemático verificou que aumenta a compressão em não sei quantos newtons na coluna quando eu flexiono. Tá, velho, você não vai fazer abdominal, então. Você não pode fazer flexão da coluna, porque você vai empurrar o disco para trás. E outra coisa, estudo com modelo animal, com cadáver, cara, não pode ser aplicado ao mundo real, com humanos, porque o humano é adaptável, ele se adapta a tudo. Então, voltando à questão da função articular, vai ter uma articulação que, em determinado momento, ela vai cumprir uma função maior, de forma predominante de estabilidade. Ela vai estabilizar os segmentos. Em outro momento, de mobilidade. Isso é a pior besteira que eu já ouvi, cara. Mobilidade e outra de estabilidade. O que o pessoal... Se a gente pegar a questão do joelho, né? Vai colocar a relação do joelho em relação ao agachamento e do stiff, por exemplo. Por exemplo, é uma questão. O joelho ele se move no agachamento do stiff. Mas tem a questão do valgo e não sei o que. Cara, é a mesma coisa que eu disse. A gente não tem evidência para dizer, você vai fazer valgo ao longo do tempo e você vai ter uma lesão no joelho. Biomecanicamente, fazendo uma análise rasa e simplista aqui, talvez existe uma maior possibilidade, existe uma maior plausibilidade que o cara, ao longo do tempo, tem uma compressão maior de um lado que do outro. Ou seja, de forma não uniforme. Só que a gente não pode falar nada. Tá? Inclusive... vários indivíduos aí que realizam modalidades esportivas, eles utilizam o valgo, por exemplo, para a questão da projeção, da impulsão. Os caras que saltam de forma vertical, horizontal, no salto os caras fazem um valgo. Certo. Né? Serve como se fosse uma mola propulsora. Então o joelho entra em valgo e ele volta. E o cara consegue pular uma altura maior, por exemplo. E treinos de mobilidade?
Nossa senhora, cara. Acho que eu já falei sobre isso no meu perfil. Treino de mobilidade. Mobilidade. Mas é bom falar de novo, né? Ainda tem... Tem seguidores novos? Cara, treino de mobilidade não existe, velho. Porque mobilidade é a capacidade da articulação de se movimentar. Eu já falei isso 10.000 vezes. O termo mobilidade não se refere ao exercício. Não existe exercício de mobilidade. Ah, Richard, mas quer dizer que eu não posso aumentar a mobilidade da articulação do meu aluno, de um grupo de articulações? Você pode. Só que você tem um limitante que você não pode alterar, que é o tecido ósseo. Cara, você não vai alterar. Por exemplo, cara, no agachamento, vai ter indivíduos que têm uma maior profundidade do acetábulo com a cabeça do fêmur. Então, logicamente, esse cara ele vai ter uma limitação maior no agachamento em comparação com um cara que tem um acetábulo mais raso. Se a gente pegar, tem diferenças a nível... Ou seja, não é todo mundo que vai fazer um agachamento profundo até o talo. Por exemplo, e não tem nenhum problema com isso, cara. Ah, o cara pode descer e flexionar a coluna, mas daí é uma questão ali de eu verificar se aquilo é adequado com o aluno naquele momento. Certo. E eu não aplico. Eu, Richard, não aplico. Não deixo o meu aluno fazer flexão de coluna. Ah, Richard, você disse que não sei o quê. Cara, eu estou fazendo com que o meu aluno tenha um aprendizado. Aquilo, posteriormente, ele tende a repetir. Então, eu já vou adequando ele ao treinamento, ao exercício, logo agora no começo. Voltando para a questão ali da mobilidade. Até um certo ponto, eu posso aumentar a mobilidade, desde que eu não tenho uma limitação óssea no primeiro momento. Por exemplo, se a gente for pegar um cara que tem uma hipercifose estrutural, cara, provavelmente esse cara nunca vai conseguir realizar uma flexão de ombros até 180 graus. O cara não vai conseguir executar, porque a escápula do cara tá lá na frente, velho. Estrutural. Hipercifose torácica estrutural. Aí eu preciso aplicar treino de mobilidade com esse cara. Quem disse, velho, que você vai conseguir aumentar a mobilidade desse cara? Tá, então, eu acho que eu já falei algumas vezes isso daí, mas é bom sempre repetir, né? E aquele rolinho de liberação miofascial? Funciona? Rolo de liberação miofascial. Aquele rolinho de espuma. Ah, nossa, velho. Quem disse que isso daí libera a fáscia, velho? Libera? Quando o cara começa assim, ó, eu vou liberar a tua face, eu vou liberar não sei o quê. Eu já sei que o cara é um picareta, velho. Eu já sei que o cara é um picareta, velho. Ou um picareta ou ignorante, né? Porque a gente não tem evidências na ciência em relação a se realmente existem instrumentos para liberar a fáscia muscular. Existem estudos, cara, com modelos matemáticos. Logicamente, eles são limitados. Mas eles mostram o seguinte. Para tu tirar algum tipo de deformação mínima na fáscia muscular, que é um tecido conjuntivo fibroso, é um negócio rígido realmente, tu precisa tipo passar com um carro por cima do teu aluno. 1 tonelada. Negócio absurdo. E daí os caras, eu vou liberar a fáscia com rolo de espuma, cara. Eu vou fazer pressão na pele do cara com um rolo de espuma, né? Que a gente chama de rolo de automassagem. E se liberar a fáscia, vai mudar o quê? Ah, porque não sei o quê. Ah, Richard, quer dizer que o rolo de espuma não tem nenhum benefício? Não, ele tem benefício. A gente já tem estudos mostrando que ele aumenta a amplitude de movimento de forma aguda. Ele gera alguns efeitos fisiológicos ali no músculo, reduz a viscosidade, né, relacionado à tixotropia. E isso aumenta a questão da amplitude de movimento. Tudo bem, o músculo é mais extensível. Só que não tem nada a ver com a fáscia muscular. E daí a gente fica... né? Por que o pessoal fica replicando coisas na educação física? Uma pessoa fala uma coisa, né, na rede social e daí os outros vão atrás. Que nem aqueles anãozinhos da Branca de Neve. Um vai atrás do outro. Mas agora que tu fala isso, eu até pensei assim, porque a galera que geralmente de educação física geralmente come frango. Pensando no frango, ele tem aquela pelezinha que seria a fáscia. Ela não vai sair de tu esfregar a mão em cima. Perfeita analogia. É isso aí. Cara, não, é um tecido conjuntivo fibroso realmente. Fibroso. Como, por exemplo, o tendão, que ele é composto por tecido conjuntivo também. Sim. Material espesso, cara. É foda, né, cara? É foda, né, cara? É cada coisa que a gente vê por aí. O negócio é que o pessoal gosta de liberar, né? Pode liberar. E agora vamos para a tua experiência. Pulando um pouquinho das polêmicas, qual foi a tua experiência com a faculdade? Ah, bosta. Aprendeu muito. Cara, eu vou falar aqui a minha experiência, tá, pessoal? Já que foi a pergunta de vocês. A minha experiência. Ah, você tá falando mal da faculdade? Não. Aquilo que eu passei. Eu experienciei. Cara, aconteceu várias coisas.
Nem vamos falar em relação ao que eu deveria ter aprendido que eu não aprendi na faculdade, que isso daí todo mundo passa. Não vou ficar chorando as pitangas, mas, cara, era foda porque, assim, o que era visto na minha época, a gente falava muito sobre, vamos pegar um assunto também polêmico, que é os métodos de treino. Cara, a gente, tanto na faculdade, tanto quando a gente ia fazer cursos fora, a gente chegava no curso, daí o professor, beleza, hoje a gente vai falar sobre método de treino, que era muito falado. Esse é o drop set, esse não sei o que, é o strip set, o cluster, blá, 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 blá. Tá, cara, mas... Um cara fala em mTOR, então? Ah, não, né? Esse cara é um gênio. Pra caralho, não. Era isso que eu precisava pra hipertrofiar. Por exemplo, hoje a gente já sabe que não tem relação, não preciso colocar métodos de treino para potencializar a hipertrofia muscular. A gente já sabe disso, né? E, cara, os caras falavam muito sobre isso e os caras... eles endeusavam um negócio, que era os métodos de treino. Colocava, nossa, são superiores a tudo. Então eu acho que essa é a maior polêmica que a gente tinha. Tinha outras questões, por exemplo, na própria faculdade. Eu acho que todo mundo passa por isso. Que era questão de matação. Então, às vezes eu chegava na faculdade, ficava esperando o professor chegar, meia hora, 1 hora. Daí quando o professor chegava, o cara ainda ficava falando coisas tipo vida pessoal, jogo de futebol, cara. Então acho que isso realmente eu ia lá e perdia tempo. Foi o tempo da minha vida que eu passei que... Tudo é experiência, né? Tudo a gente aprende, né? Nada a gente sai perdendo, mas foi uma experiência que se eu fosse passar, eu não queria ter passado de novo. Não queria. Ah, você tá falando mal da faculdade? Não, é aquilo que eu passei. Tá bom? Só para deixar claro para vocês, ok? Vocês podem ter experiências diferentes da minha, em contextos diferentes do meu. Porque realmente a faculdade ela vai te dar... Se tu não tem conhecimento nenhum. Nenhum. Zero. Ela vai te dar uma base muito bacana. Mas a ideia justamente é você pegar a tua formação ali, tirar o teu CREF e vai atrás do conhecimento. Base. Porque com aquilo ali... na verdade, isso eu acredito que seja em relação a qualquer curso, né? Só com o que você vai aprender na faculdade, você não vai se tornar um profissional de qualidade. Óbvio. Até porque muitas questões estão longe da prática. Tem poucas aulas práticas. Ainda mais agora com a onda do online, né, cara? Eu acho que foge muito completamente da nossa prática. Cara, mas o online hoje se tornou uma ferramenta muito bacana porque, claro, tem muita informação útil, mas também tem muita informação inútil, né? Tem gente que acaba pegando o conhecimento raso que pegou na faculdade ou lia alguma coisa, via uma postagem, via um videozinho no YouTube e sai propagando aquilo como se fosse verdade. Replicação? Sem realmente ter o conhecimento aprofundado sobre aquilo. Uhum. Uma coisa que o pessoal poderia ensinar na faculdade é a questão da interpretação de artigo científico, velho. Isso seria sensacional. Cara, eu não conheço nenhuma faculdade que ensina isso. Tá? Ensina no mestrado, tudo bem, ensina no mestrado, mas deveria ser a primeira matéria, a primeira disciplina que o cara chega na faculdade, o cara tem que passar, tem que concluir essa disciplina, cara. Aprender a interpretar. Porque o profissional, eu saí da faculdade, velho, olha que loucura. Eu saía da faculdade... Eu não sabia identificar o que era um artigo bom do ruim. Até, se não me engano, no 6º, 7º semestre, eu não sabia o que era um artigo científico, velho. Eu achava que artigo científico... Não, sério, não ri agora. Eu achava que artigo científico era tipo o blog do G1 e... Aí, tá bom? Eu achava que era isso, tanto que num trabalho de faculdade veio uma professora... Já não achava que era Wikipédia, já é uma evolução. É, uma evolução. Uma professora da UFSC, professora Nayandra, ainda eu me lembro o nome dela. E daí a gente foi apresentar, e daí lá no final eu botei as referências, eu botei o G1, cara, como referência, velho. E daí, vocês botaram o G1 como referência, e daí tinha um artigo, eu não queria falar pra ela que eu tirei o artigo do G1, cara. Nossa senhora, cara. Eu não sabia o que era um artigo, cara. Sim. Porque não fui ensinado. Aí, você podia ter buscado por fora, cara. Eu pensava que eu sabia alguma coisa, que daí a gente pode entrar também naquele efeito Dunning-Kruger. Eu acho que eu sei alguma coisa. Você não sabe, velho. Você não sabe a ponta do iceberg. Eu não sei, eu tô aprendendo a cada dia. E provavelmente quanto mais tu estuda, mais percebe o quanto tem a percepção de o quanto tu não sabe. Exatamente. E pegando até, falando disso de formação, conhecimento, fala um pouquinho sobre a tua formação pra gente. Sobre esse curso que você está lançando aí pro pessoal, justamente para poder explicar como interpretar artigos, entender o que é uma periodização. Cara, a minha formação hoje, ela aborda toda a parte de prescrição e periodização do treinamento resistido voltado ao desenvolvimento da hipertrofia e da força muscular, tá? A primeiro momento eu me concentrei somente nisso, para ser específico. Certo. Só que eu estou ampliando essa minha formação, então agora a gente já tem um curso de treinamento aeróbio, um mini curso de bioenergética, emagrecimento, a gente está ampliando essa formação.
E daí dentro dessa formação tem um módulo específico que ele tem mais de 30 horas, teoria na prática, falando exclusivamente só sobre periodização de treinamento. Ou seja, como ter uma visão de longo prazo, como estruturar as variáveis do treinamento no longo prazo, como potencializar os resultados em relação à força e hipertrofia muscular dos nossos alunos. Tá? Que é um módulo somente voltado à periodização do treinamento. Esse módulo são 30 horas ensinando a teoria na prática, como montar, manipular e periodizar o treinamento. Tá? Dentro da formação é uma formação mais ampla. Então depois eu quero transformar ela como se fosse uma escola do personal. Então ali vai ter curso de marketing, ali vai ter cursos, eu estou gravando um curso de interpretação de artigo científico, ali dentro para o personal entrar dentro dessa formação e ele ter a plena capacidade de se situar no mercado, de saber o que ele está fazendo, ter o conhecimento necessário para isso, né, que infelizmente muitos cursos, inclusive de pós-graduação, não entregam por aí. É uma formação, hoje ela está com mais de 80 horas. Certo. 80 horas. Basicamente, mas até... perdi na pergunta aqui, mas o que te motivou a criar esse curso? Foi justamente a experiência que você teve na faculdade e você pensou, cara, não vi isso na faculdade, conversando com outros colegas, eu quero poder entregar isso para alguém? Em tudo, velho. Faculdade, curso, até pós-graduação. Não vi ninguém falar de forma aprofundada sobre esse assunto, que é periodização e treinamento. Ninguém fala de forma aprofundada, cara. Os caras ensinam, pra ter uma noção, os caras quando falam de periodização, eles acham que é divisão de treino, cara. É tu escolher quais métodos que tu vai botar em cada mês, por exemplo, pro teu aluno. É prescrever o treino no mês pro teu aluno. Ah, eu faço dessa forma, cara. Isso não é periodização. Periodização é uma abordagem de longo prazo. Tá? Como então, você falou antes, né? Pegar o aluno do ponto A e levar pro ponto B. Então... Cara, eu vi que 99% dos cursos que tem por aí de pós-graduação não tem, cara. Não é uma arrogância da minha parte. Ah, você é arrogante, é só você que está fazendo isso. Não sei o que. Cara, você pode procurar em todo lugar. Não tem um curso com mais de 80 horas abordando periodização na prática e prescrição do treinamento, manipular todas as variáveis, toda a fisiologia que existe por trás disso, o que a ciência fala sobre isso, te ensinando a analisar, interpretar artigos científicos. Desculpa, mas eu não conheço. Então a tua motivação justamente foi essa, para poder entregar esse conteúdo... Sim, com certeza. Claro, com a melhor qualidade que você pudesse entregar, justamente para ajudar outros profissionais. Sim, para ajudar outros profissionais. Porque eu me boto no lugar. Sim. Pô, eu não tive isso, cara. Eu passei a minha faculdade inteira, cara. Que se tivesse esse curso, teria te ajudado bastante. Logicamente, se eu tivesse... Cara... E tem gente que entra na formação e não faz, tá? Tem gente que entra na formação e não faz. É foda, porque uma coisa é tu estudar. Sim. Pegar de forma aprofundada. Outra coisa é o cara só ir lá só pra, eu vou assistir as aulas. Não, cara, tu tem que pegar de forma aprofundada, tu tem que pegar, sentar a bundinha na cadeira, pegar o papel e caneta, anotar tudo. E, cara, isso demanda esforço. Só que pra você chegar em outro patamar, cara, você vai ter que ter esforço pra chegar lá. Né? Os caras querem de mão beijada, velho. Você pavimentou o caminho, né? Sim. Porque cara, eu deixei tudo mastigado pros caras, velho. Sim. Peguei os artigos, cara, a porrada. Deixei tudo em slidezinho, tudo bonito pros caras. Planilha de treinamento, planilha pro cara sentar. Cara, o cara sentar a bunda ali no computador, o cara... Ah, como que eu faço a periodização? Pô, tem que fazer uma planilha. Não, tem uma planilha tudo estruturadinha pro cara, os mesociclos, microciclo, planilha pra calcular volume de treino, pro cara periodizar o treino dele na sessão. E essas sessão. planilhas você tem aula também explicando como mexer Tenho, nelas? como utilizar pra avaliar teus alunos, aptidão cardiorrespiratória, força muscular. Prescrever treinamento aeróbio, cara, então realmente foi pensado na minha dor que eu tinha na época. Cara, eu pensei assim, se eu fosse um desses profissionais, o que eu gostaria de aprender nesse momento, que estão saindo da faculdade? Não só para quem está saindo da faculdade, para quem está saindo e quem já está no mercado aí faz muito tempo, para quem está em sala de musculação, para quem é personal, para quem faz consultoria online. Então, eu pensei assim, cara, se eu fosse um desses profissionais que não tem esse nível de conhecimento, o que eu gostaria de aprender? A primeiro momento e depois, porque a formação ela foi feita de forma progressiva, do básico ao avançado. Eu não chego para os caras assim, como muitos cursos tem por aí, os caras pegam algo extremamente complexo e botam lá no início. Tipo, daí o cara chega num momento do curso, o cara fica se perguntando assim, cara, o que é via anaeróbia lática, velho? Que porra é essa, mano? O que eu vou usar na minha prática? Porque o cara não te deu uma base, não te deu um alicerce para progredir esse conhecimento. Tá? Então, principalmente, eu acredito que essa questão da progressão ali foi um dos pontos fortes para isso. Tá? Porque eu me botei no lugar realmente do profissional que está precisando. Urgentemente. Uma didática bem estruturada para a pessoa partir do ponto que ela já... Foi pensado nisso daí. Pô, bacana, perfeito. É isso aí. Mais alguma pergunta? A princípio seriam essas. E o pessoal... Ah, tem uma aqui que eu acho interessante. Eu tinha pulado essa. Tua cara. É que eu gosto disso.
É que o pessoal fala bastante hoje sobre treinar fofo. Ah, tomando. É aquela questão também que a gente já abordou do treino para naturais, né? Que, velho, você tem que treinar com peso alto, senão você tá treinando fofo. Que nem eu disse, as evidências mostram que, independentemente do volume de repetições, se eu chego em falha concêntrica, hipertrofia muscular tende a ser semelhante. Tem que sair da academia de perna bamba. Tem que sair da academia, cara, com a Aí cara já no é treino chão, muito velho. pesado. Treino muito pesado. E tem aquela Aí fica questão tendo também que intensidade. eu creio que o pessoal fala muito sobre isso, que vem uma onda de personagens, né, da minha época, que, cara, o treino bom é um treino para destruir o aluno. O cara velho, que nem tu falou, sair de perna bamba. E a gente teve uma grande evolução da ciência nesses últimos tempos, né? Pelo menos nos últimos 10 anos, que mostraram o seguinte, cara, o dano celular não está associado à hipertrofia muscular, o estresse metabólico talvez não tenha uma grande relação com a hipertrofia muscular, pelo menos, ou não influencia em grande magnitude, e a tensão mecânica provavelmente é o principal fator dentro deles. Então, com esse avanço, talvez, eu acho que ainda tá evoluindo isso, mas tende a evoluir bem mais. Certo. Né, de personagens que pegam, eu vou aplicar um monte de média de treino, ação de treino pro meu aluno, voltado à hipertrofia muscular. Entendi. Eu quero deixar o meu cara de perna bambi, não sei o quê. Pô, o cara vai ficar moído, velho, é isso aí. Tem que fazer o aluno sofrer mesmo. O aluno sair depois dizendo, não, esse treino pegou. Esse treino foi bom. E daí, cara, que bom que está se mudando isso, que realmente... E tentando no treino fofo também, para o treino ser bom, precisa ter o famoso pump? O pessoal precisa sair inchada, tem que ter progressão. muscularizada? Progressão, seja de repetições, de peso, de séries, tudo é progressão. Até a gente pode abordar a questão que a gente não falou do princípio da sobrecarga progressiva, que tem muito cara que ainda não sabe o que é sobrecarga progressiva no treinamento, por mais óbvio que pareça. Aumentar o peso. Aumentar o peso. Tem muita gente que associa a sobrecarga com peso. Sim. Sobrecarga progressiva é um princípio do treinamento e não é um princípio válido somente para o treinamento resistido, para qualquer modalidade de treinamento. Para o treinamento aeróbio, crossfit, luta, natação, para qualquer modalidade. Por quê? Para mim ter adaptações no meu organismo, eu preciso submeter ele a um estresse, porque isso que é carga de treinamento, é um estresse acima do qual ele já está habituado. Isso é carga de treinamento. Existe a carga mecânica. É que a palavra carga, se a gente for entrar na definição dela, a gente tem um aspecto que vem da física estrutural, que significa realmente que a carga mecânica, peso, por exemplo, que tu coloca na barra, que seria a carga. E a gente tem a carga de treinamento. Essa definição de carga de treinamento, ainda hoje válida na ciência, existe muito estudo querendo meio que retirar esse termo, mas ainda na ciência, ainda hoje, carga de treinamento é o estresse, o acúmulo de estresse que é gerado por uma sessão ou várias sessões de treinamento. Tá? Então daí eu tenho que ver o que aumenta o estresse no meu modo de treinamento. Você está fazendo treinamento aeróbio? O que aumenta a intensidade, por exemplo, que é um componente da carga de treino? O que aumenta o volume? Aumenta a intensidade, por exemplo, é a velocidade na corrida. O que aumenta o volume? A quantidade de tiros, a quilometragem que tu faz no teu treino, o tempo de treinamento. Sim. No treinamento resistido, quando a gente fala de hipertrofia muscular, se eu aumentar o peso, eu vou aumentar a tensão mecânica. Eu aumento a intensidade através do peso. Voltado de forma específica à hipertrofia muscular. Hipertrofia muscular, porque o conceito de intensidade também é muito específico. Ele é muito específico para o modo de treinamento que eu estou fazendo. O peso é uma variável que influencia na intensidade quando o assunto é força muscular e hipertrofia. Só que quando o assunto é resistência muscular, não é a variável mais importante que influencia na intensidade. Tá? Então, voltando ao princípio da sobrecarga progressiva, independentemente, o meu treino tem que ter progressão. Eu ir progredindo. Quando a gente fala de hipertrofia muscular, eu vou progredindo o peso, número de repetições, quantidade de séries, ou outras variáveis que me oportunizem esse aumento de volume ou de intensidade. Tá? Então, para fechar, basicamente seria isso. Isso seria sobrecarga progressiva, aumento de estresse no organismo. O estresse que está associado àquela adaptação. Colocar um estresse acima do qual esse cara está habituado. Basicamente seria isso. Perfeito. Eu acho que era isso, né? Finalizamos as perguntas. Espero que tenham Cara, a gente vai fazer todas. a parte 2, a parte 3, a parte 4, tudo depende de vocês. Vamos pegar agora e vão lá no meu direct. Você acabou de assistir esse podcast. Vai agora lá no meu direct e me manda algumas questões que você acredita que seria interessante ou até que você tem dúvida que você gostaria que a gente comentasse aqui no nosso podcast. Tá? A gente finaliza aqui por hoje. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. É nóis, tamo junto!